Al Capone. Escuta, vamos começar? É o processo do Al Capone. Está no jornal. Tertúlia! Minha gente, meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje nós temos aqui objeto ajustado da intrafisicologia. É a coisa material, instrumento, dispositivo, apetrecho, utensílio, ferramenta, móvel, mercadoria, o artigo perfeitamente amoldado, com exata adequação às próprias finalidades e ao emprego ergonômico, anatômico e fisiológico, aplicável e esperado pelo usuário, homem ou mulher. De modo que o objeto ajustado. Eu acho mais explicitação do que essa definição, não precisa. Agora, o cérebro humano como sendo um mega objeto ajustado. Nem sempre, né? Os artefatos do saber. O ajuste fino nos múltiplos setores da vida intrafísica. A autossatisfação com o emprego correto das coisas do cosmos. Agora, sistema nervoso simpático. O objeto ajustado no direito. Os objetos excessivos. A dispensa dos trecos, troços e tranqueiras. A eliminação dos bagulhos energéticos. A interiorose atuante negativamente sobre a vida doméstica. E tem mais uma série de coisas que eu vou parar por aqui. Tem duas vezes isso que eu li. Há uma série aí de ideologias, e nós falamos aqui na frase enfática, os objetos bem adaptados ao corpo humano e à vida em geral são indispensáveis à organização da consciência lúcida quando pretendente à condição da dispersidade consciencial. Você somente emprega objetos bem adaptados a você mesmo? As roupas se adaptam e vestem perfeitamente de acordo com o corpo humano em você? Há objetos mal adaptados relacionados a você? Você sacraliza objetos? É um negócio para a gente pensar, né? Eu quero dizer que esse verbete tem 37 losias e 6 máximos. A Rosa está aí hoje, Rosa. Se você quiser sofrer, tem antônimo e a sinônimo aí, a sua vontade, tá certo? Porque o resto tudo está mais ou menos preenchido. Vocês já querem falar? Você primeiro, jovem. Valdo, na patologia na sexta linha, a interiorose atuante negativamente sobre a vida doméstica. Você poderia explicar melhor isso? O caso todo é o seguinte, a interiorose sobre a vida doméstica é que a pessoa, às vezes, se ela é muito interior, ela não acompanha, por exemplo, a vida moderna. O corpo humano é uma máquina humana, é o fólio, o corpo fólio. A casa da pessoa é a casa-máquina. Hoje tudo tem tecnologia, tudo você tem que ter a técnica para saber usar. Se a pessoa é interiorose, ela está muito ainda, vamos dizer, primária, elementar, mais de acordo com certas coisas da natureza, mas ela perde tempo com aquilo. Eu já vi gente, por exemplo, usar fogão de lenha na cidade, sendo que tinha tudo lá melhor. Agora, por que eles acham que a comida fica melhor com fogão de lenha? Há esse processo, a simpatia popular, etc. tal, que aí tem. Outra coisa, eu já falei que Belo Horizonte, por exemplo, eles gostam mais da vassoura piaçaba e não do aspirador de pó. Você entendeu aí? Então, veja, isso é interiorose. Então, a pessoa que ela está estacionada em algum local do passado perante a tecnologia moderna. A tecnologia, gente, foi feita para melhorar a vida. A gente tem que ver isso. O ideal, se a pessoa tem algum disponível, é ela ter tudo de top de linha, mas que não precise mudar todo ano. Uma coisa que funcione direito. Isso é que é importante. Agora, você entendeu aí o que é o caso, por dizer? exemplo, da diarista que ainda quer limpar o chão de joelhos, né? De joelhos, e não é só isso. E colocar também, vamos dizer, venenos, que ela mesma passa mal depois. A hora que ela levanta, ela está tossindo sem parar. Isso tudo é falta de técnica.
Então, o problema de objeto, antes de mais nada, é um processo de tecnologia. Mas não é a tecnologia do objeto, a construção, a fabricação do objeto, não é isso, a concepção dele. É também a tecnologia do usuário. Então, tem usuários que são técnicos para usar, é a habilidade do uso. Entende? A usabilidade que nós falamos aí antes. Vocês estão dentro do livro aqui hoje. Nós estamos dentro da mesma onda. Entende? Agora, ó, a incivilidade grupal e o uso do dinheiro como valor principal. Como vencer esse desafio cotidiano? A primeira coisa que eu recomendo, eu sempre insisto, é a pessoa fazer um pé de meia. Faça um pé de meia para depois você trabalhar melhor com o processo de dinheiro e vai poder então ficar mais livre e vai também se sentir melhor perante as pessoas. De modo que vale a pena pensar nisso. Pé de meia, antes de mais nada. Agora, poderia fornecer os exemplos ilustrativos de violência simbólica? Nós falamos disso aqui. Mas a violência simbólica, uma das coisas mais sérias que tem, às vezes, é a ocultação também da verdade. Um eufemismo, às vezes, pode ser uma violência. Que a pessoa mascarou a realidade, que a outra devia de saber, a informação que ela devia de receber. Isso é uma violência simbólica, até um certo ponto. Agora, a violência simbólica também é o uso de símbolos contra a vontade das pessoas. É aquele negócio do colocar o crucifixo no tribunal, no Supremo Tribunal Federal. E acima do presidente tem um crucifixo. Pois é, em certas escolas está tudo errado. Se o Estado é laico, como é que é possível uma coisa dessa? Sobre o processo da Inglaterra, poderia comentar o mito do Santo Graal sob sua perspectiva? Olha, isso tudo é, a meu ver, ilusão, simpatia e folclore. Há muita ilustração do processo. Santo Graal, isso aí é coisa mesmo do Indiana Jones, é processo de Hollywood, é problema de religião, é processo, então, de mito. São as mitomanias e as teomitologias. É o que tem aí. Santo Graal é isso. Gostaria de comentar sobre a tenépsia e o traço da rudeza, da grosseria, da falta de tato que constam na fatologia do verbete e civilidade do tenepsista. O caso é o seguinte, o tenepsista, ele não pode ter essa grosseria e nem nada disso. A incivilidade dele não pode existir, porque já precisa de ter uma paracivilidade, ou seja, ele fica trabalhando junto com o amparador e com os assistidos, de modo que se existe, isso é aquela pessoa que chegou e eu perguntei assim, você pratica tenepsia? Sim, já estou praticando, já vai para quase 2 anos. Aí chegou uma criança que era da família, eu disse, menino, e deu um tapa na criança. Eu disse, vem cá, depois que a criança foi embora, como é que é? Onde é que está a sua tenepsia? Tenepsia para 24 horas. Como é que você vai chegar nas 24 horas? Na hora que você está com o amparador, você é um santo. Aqui você é um capeta. Você vai bater na criança do jeito que você fez, só porque ela colocou a mão ali no negócio, está errado. Aí o cara falou assim, a minha tenépsia não atingiu esse nível. Agora me conta, você está se sentindo bem com a tenépsia? Estou. Então, é só alta assédio, presta atenção. Aí piorou mais, né? Porque o negócio é só alta assédio, ele não pode reclamar de nada. Então a gente tem que olhar isso. A incivilidade é um negócio seríssimo. Gostaria que explicasse com alguns exemplos por que o frio ajuda no parapsiquismo. O problema todo é o seguinte. Todo mundo sabe que no espaço sideral, por exemplo, é tudo abaixo de zero. Tem lugar que às vezes é zero absoluto. Agora, a tendência nossa também, o frio, por exemplo, exerce um determinado tipo de reação. O calor exerce outro. Agora, no frio, por exemplo, a tendência nossa é abaixar tudo. Então, tudo indica que é o seguinte, se você começar a ficar cada vez mais frio, daí a pouco você passa para outra dimensão. A intenção que dá é essa. Parece, devido ao efeito, vamos dizer, a sensação térmica e outras coisas mais. Agora, o que se passa? O próprio sexo, se você aumentar e colocar aí, por exemplo, 40 graus dentro de uma sala e o povo vai praticar aí uma relação sexual, eles não vão se sentir bem. No entanto, se esfriar e colocar num determinado ponto,
entre 18 e 22, a pessoa se sente melhor no sexo. Agora, se o sexo é assim, que é um processo de adrenalina, pensa bem nas coisas que não são de adrenalina. Então, quanto mais esfriar com o processo todo, a ectoplasmia fica mais fácil de ser extraída. Isso aí é que tem que pensar. O calor sempre dá uma excitação. Agora, o frio, a tendência é você ficar mais interiorizado. Isso aí ajuda o problema de reflexão, de, vamos dizer assim, a pessoa ficar mais no solilóquio, ela ter mais, vamos dizer, recolhimento íntimo. É tanto que no frio é que as pessoas vão fazer palavra cruzada, vão julgar carta. Uma tarde chuvosa, por exemplo, já começa a fazer isso aqui mesmo num país tropical igual ao Brasil. A pessoa fica em casa, não sai. O que é que eu falo para vocês? Quando chove muito aqui, ou esfria demais, às vezes diminui o número dos assíduos que vem aqui todo dia. Tem gente que não conseguiu sair da cama. Então, isso tudo nós temos que ver, que é o processo, então, do centrípeto. Não é o centrípeto, é aquilo que vem de fora para dentro. Então, o frio, ele faz a pessoa se interiorizar. Ela fica mais intimista. É aquilo que o povão gosta de falar, que é o papo cabeça. Ela vai para a interiorização. Então, é isso aí que é o processo do frio. Essa questão do frio, esses países mais frios, dá a impressão, não sei, que existem mais pensadores. Não, é porque eles pensam mais, mas isso está provado que não é bem assim, não. Eu mesmo escrevi sobre isso. Não é por causa do frio? Não é por causa, porque o processo não é o frio, o problema é só as consciências. São pessoas que se dedicam a isso. Agora, lá o ambiente, como não tinha nada para fazer, a pessoa começa a mexer intelectualmente em casa, porque não tem outra coisa para fazer. Muitos jogos, jogar gamão, jogar o xadrez, essas coisas. Está entendendo? Aí não tem a natureza, o apelo. Sobre esse aspecto, não há dúvida. Mas veja, você, o que você gosta? Você desejaria morar num lugar que fica tudo branco aí vários meses por ano? Eu não desejaria nem chegar perto. Não, mas é que hoje tem um ar. Eu prefiro o trópico, com tudo quanto é bicho, com tudo quanto é coisa da natureza, mosquito, pulga e etc. Mas eu não consigo fazer pesquisa com muito. Hoje tem ar-condicionado que ajuda. Agora, eu não consigo fazer tem pesquisa no amigos calor. meus que nunca tinham saído do lugar de gelo. Então me visitaram no Rio. Ficaram loucos. Ficaram loucos com o Rio. Eu não sabia que tinha uma terra assim. Por causa do calor, situação, praia. Isso na década de 60. Amigos meus. Me deram até problema, porque se deixasse, eles iam mudar tudo. Mudar tudo por quê? Só aquele branco, tudo branco, é uma beleza. É muito bom para fim de semana. Mas, igual, para o ano inteiro, uma década inteira, pensa bem, não dá. É uma belezinha, né? Você vê aquela entrada, tudo parece um presépio. É uma belezinha por fim de semana. Mais do que isso, já começa a fazer uma certa saturação. Entende? Você já está querendo fazer outras coisas. Agora, outra coisa. Eu, por exemplo, como sou acostumado no trópico, eu não me dou bem com o processo de frio. Eu sempre evitava. Eu já cheguei a ver neve, gelo por cima, tudo ok. Até em New York. Nós já enfrentei neve até em New York. Mas agora o processo todo não é esse. Eu sempre evitava. Quando eu viajava para esses lugares, eu viajava quando estava tudo que a neve já acabou. Agora, tinha lugar que eu ia de avião, quando parava para fazer uma escala, sem a gente descer do avião, você olhava, está tudo nevando, daí eu falei, ainda bem que eu não tenho que descer aqui. Daí a pouco o avião ia, vamos embora. Quantas vezes já me aconteceu isso? Agora, sempre evitei. Agora, teve lugar que eu já fui, está muito frio. O próprio Montauk Bay, eu já estive lá com gelo bravo, sério. Mais uma vez. Você quer falar? Mas, Valdo, a pessoa que ela se sente bem com frio, com chuva, que gosta desse ambiente e não gosta de calor, é por mesologia ou também está mostrando algum atributo da consciência dela? Não. Em parte é porque você está acostumada com isso. No meu caso, por exemplo, é isso. A natureza humana se acostuma com tudo. Não falha. Agora, você está acostumado com frio, você gosta disso. Eu estou acostumado com calor, eu gosto disso. Para mim é melhor. Agora, do meu ponto de vista, eu me sinto muito mais. Eu sei condicionar isso. Agora, veja,
Eu não uso o calor propriamente dito. Por quê? Eu sempre tenho ar-condicionado. O Rio de Janeiro todo, eu morei lá 22 anos com ar-condicionado. Você tem uma ideia? Num dos meus apartamentos, que eram 2 andares, um andar inteiro, 2 andares, eu tinha só 10 aparelhos de ar-condicionado, nos 2 andares, 5 em cada um. Entendendo que eu trabalhava nos 2. Eu dormia em cima e tinha um escritório em cima. E tinha a biblioteca com as outras coisas embaixo. Casa de, vamos dizer, o quarto de hóspede, essa coisa toda, tudo lá. Mas tinha ar-condicionado todo lado. Onde eu ia, ligo, fico lá. Porque o Rio não tem jeito. O Rio, quando desce 10 graus, é um monte de gente que adoece. E outra coisa, coloca bota, coloca um negócio, porque a pessoa ganhou aquilo, não tem onde usar. Então está com 10, já está um calor danado ainda. Ela está com aquele negócio enorme. Isso é carioca. Mas, em compensação, são aqueles que mais sabem usar aparelho de ar-condicionado. Quando o aparelho de ar-condicionado chegou e começou a se instalar popularmente no Brasil, na década de 60, isso foi para quase meio século. Os paulistas não sabiam usar o ar-condicionado. Agora, outra coisa, se você... que eu tinha casa em São Paulo, casa no Rio, aquele negócio todo, a gente sabia como é que era. Mas o problema é o seguinte, eles colocavam uma bacia com água, quando tinha ar-condicionado, para equilibrar o processo. Isso é coisa de paulista. Paulistano. Você lembra disso? Eu morria de rir daqui. Paulistano. Eu não sei se atualmente, que eu não tenho ido na São Paulo. Hoje parece que já sabe mexer com essas coisas. Mas agora, por exemplo, o Rio, a turma já sabia mexer com ar-condicionado. Entende? Bem sério. Valdo, uma última pergunta. A interiorose se dá mais facilmente em locais de frio que de calor? A interiorose não. A interiorose depende do ambiente, que é a mesologia, e das pessoas que vivem ali. A interiorose pode se dar. A primeira coisa que é uma característica da interiorose é a pessoa que não se desloca, ela é uma árvore. Ela não sai do lugar. Então, veja, eu não quero dizer que as pessoas, todo mundo tem que ter uma dromomania, tem que estar viajando, não é isso. Mas ela tem que ter psicomotricidade adequada, ela não pode ficar num lugar só. Uma pessoa que vem nessa vida moderna que nós temos aqui, e ela nasceu na cidade e não sai dali, ela tem alguma coisa, tem alguma doença, ela não é normal. Outra coisa, a pessoa vai falar para você, mas hoje tem a internet, tem a televisão, tem o cinema, eu estou em qualquer lugar com isso. Fala assim, ó, você só pode estar em qualquer lugar se você sair do corpo com lucidez. Se você não sai, desista. Então o negócio é ir lá mesmo e ver como é que é de perto. Porque um problema, por exemplo, o povo fala de Foz aqui, eles estão vendo a gente agora online, ok. Mas uma coisa é você participar do nosso trabalho aqui, outra coisa é estar lá à distância. Não adianta, não é a mesma coisa. Não resolve. Então tem certas coisas que esse tipo é o ideal, o outro não é o ideal, e acabou. É igualzinho, por exemplo, você vai fazer revisão, o ideal é no papel, não é no monitor. A mesma coisa, você vai ler uma coisa, é muito preferível ter um livro na mão do que pegar o negócio e ir lendo do jeito que é no processo de computação, passa uma página, outra, não dá. Então veja, sou prático. A mesma coisa, por exemplo, eu gosto muito de comida e das coisas chinesas, mas eu não gosto de pauzinho. Se for feito um garfo que é muito mais fisiológico, por que é que eu vou usar pauzinho? Que besteira é essa? Então, eu sou prático, pragmático, de ponta, se eu puder, de top de linha, de tudo que é que a gente tem avançado. Agora veja, é o processo da pesquisa. Eu venho nessa vida e fico usando o negócio de 6 séculos aí para trás, sendo que tem uma coisa moderna. Quem é que está errado? Não sou eu ou não é? Então veja, uma pessoa que é jurássica, ou que seja feudalista, ou que seja da monarquia, ou medievalesca, ela não está certa. Alguma coisa a gente tem que ter, mas isso não pode regrar a nossa vida. Com isso também, eu não estou dizendo que a pessoa tem que ficar top de linha em tudo, vocês estão entendendo? Mas ela tem que ficar atualizada, up to date, porque senão ela não acompanha também o crescimento, o progresso, a evolução, o entendimento das pessoas. Não dá. Tem lógica isso aí para você? Tem. Agora,
Gostaria de saber o que é que o senhor acha sobre a internacionalização do Amazonas. Eu acho que isso é uma exploração que já vem, que eu lembro de ter visto faz mais de meio século. E que agora isso está piorando cada vez mais, porque os governos de Brasília não cuidam bem do processo do Norte. Precisava de cuidar direito. Não adianta fazer as coisas que fizeram até agora. Então eu acho, por exemplo, que esse processo hoje, do problema da poluição e da ecologia, isso foi ótimo para chamar a atenção sobre isso. Agora, internacionalizar, não. Isso é ingerência num país, isso está errado. Onde é que fica a democracia com isso? Agora eles vão decidir, vai cortar país. Se for assim também, nós vamos cortar. Não, eu quero um pedaço da Inglaterra. Como é que nós fazemos? Como é que é isso? Eu quero, que é importante, nós podemos fazer pesquisa lá. Vamos lá para Cornualha. Eu quero todo o terreno do Príncipe Charles. Conversa fiada isso. Agora veja, vai levar isso para a ONU? Está errado. Sem gerência dos países. Como é que é? É assim? Como é que fica? Daqui a pouco, se acontecer internacionalizar isso, agora, o que eu vejo é o seguinte, nós estamos caminhando para o Estado Mundial, mas isso é outra coisa. Vamos internacionalizar tudo, é um país só, e tem um colegiado que dirija tudo, mas vocês acham que está na hora de fazer isso? O povo não tem ideia de nada disso? Quantos séculos nós vamos precisar para chegar lá? Então, isso aí, eu também não acho que isso seja um primeiro passo para o Estado Mundial, não é. Isso é ocupação, né, João? Isso é ocupação, é invasão, é um monte de coisa. Agora, é o processo dos países belicistas e gente que quer arranjar ao modo através dos outros. Uma outra coisa, vai internacionalizar a África, lá tem menos gente do que aqui. Por que é que não fala na África? Por que não fala? Por quê? Você sabe por quê, né? Por causa da mineração. Tem muito diamante na Amazônia, tem um monte de coisa. O Brasil ainda não está explorando isso do jeito que devia. Agora, vocês já viram que tem um monte de gente da Europa que está comprando terreno lá de todo jeito. Eu não sei se vocês lembram que teve um cara no Brasil, há muito tempo, que era um dos homens mais ricos do mundo, que andou fazendo essas coisas e que tudo deu para trás, você sabe, né? Jari. Tudo já aconteceu. Jari, né? O Jari. Agora, o caso todo é o seguinte... Mas o mundo está comprando terras na Amazônia. Então, o por Brasil, isso que ele tem tá dinheiro, é minério também. Por isso que eu falei, o general lá, o Heleno, ele está certo. Ele viu as coisas. Vocês lembram que eu falei desse general? Eu estou na fila para falar outra coisa, né? Tem um negócio dele. General, não interessa. Interessa de onde vem. Se o cara é mais inteligente, vamos dar força para ele. Em binomiologia, a força presencial, ferramental, ajustada. Em crescendologia, o crescendo força presencial, poste correto. Poderia comentar sobre os dois em relação ao verbete hoje? O caso é o seguinte. Força presencial, o instrumental ajustado, o ferramental. O problema todo é o seguinte. Uma pessoa, por exemplo, ela tem força presencial, mas vamos supor, o que ela precisa de ter para chegar na força presencial? Primeiro, ela tem que ter energia, saber exteriorizar isso, ser, de algum modo, um pouco simpática com essa energia, tem que ser energia simpática, não pode ser energia antipática, tá certo? Então, energia positiva. Mas, por exemplo, se a pessoa não tem um porte quer dizer, a conduta, o modo de andar, a marcha, eu já expliquei isso aqui, não adianta nada. A força dela vai para o espaço, não tem força nenhuma. Então, a força presencial tem que ter o ferramental, o instrumental ajustado. Ou seja, o corpo, o modo, a educação, o modo de falar, o timbre da voz, a conduta. Qualquer coisa mandar o cara para a Socila antiga. O cara saber andar, sentar. Ele ter ambiente, ter um jeito de ser, senão não vai. Isso é igual aquele caso lá, na hora que nós estamos fazendo a entrevista, chega o Alexandre, assim, ó, Mabel, acerta aí. Então, veja, é o processo do porte. Isso é muito importante. Em crescendologia, o crescendo força presencial, porte correto, que é justamente isso. Poderia comentar sobre os dois em relação ao verbete hoje? Aqui, ó. O corpo é um objeto. Nós estamos falando aí, é um objeto dos mais sérios que nós temos, talvez o primeiro da vida humana, mais sério. Então, a pessoa tem que saber como é que é. A primeira coisa, todo mundo que está assim, ó, para ler, ou aquele cara que lê assim, ó, está tudo errado.
Então, isso tudo, a pessoa tem que ter um porte para ver como é que é, pelo menos dentro da fisiologia mais ou menos normal, para ver tudo que ela faz. Agora, isso é na cadeira, para andar, para sentar, para falar. Isso tudo tem o problema, isso tudo faz parte do ajuste desse objeto. Uma outra coisa, o que eu falei para vocês sobre a coluna? Hoje em dia, com a vida moderna mesmo, com tudo isso que a gente já sabe, uma pessoa chega aos 40, geralmente ela já tem algum processo na coluna vertebral. E isso é uma vergonha, isso é falta de educação. Ela não teve educação. Educação de diversos modos, não é só de porte. É peso do corpo, está entendendo? O processo do uso da estatura, o problema de veículos, o modo de andar, o sapato que ela usa. Por exemplo, tem muita mulher que torra aí a coluna devido ao sapato alto e outras coisas mais. Isso tem um monte dela. Então, isso tudo tem que ser visto, isso faz parte do objeto ajustado. Então, o objeto ajustado real é o corpo se ajustando com as outras coisas, com tudo quanto é tranqueira que tem em torno da gente. Isso é que é o ajuste. Então, vocês olhem o jeito que é que eu uso minhas coisas para me ajustar. Eu já expliquei isso aqui. Olha os objetos que eu uso e o modo que eu tenho. Por exemplo, eu garanto que aqui nessa sala deve ter poucos de vocês que sempre usou esse negócio de pôr um livro, isso aqui, ó. Quem é que já usava porta-livro antes de vir para fora? Levanta a mão. Aí, quantos? 2? 3? Vocês estão entendendo? Isso aí tudo é ergonometria. A gente tem que estudar isso tudo faz parte do serviço. Agora, outra coisa. Quem é de vocês que usa lente? Lupa. Tem alguém? Quem é? Pois é. Isso também é. Você está vendo como é que é uma minoria? Agora. Se eu começar a perguntar umas coisas aqui, vai ficar cada vez menos gente. Eu vou parar por aí. Então a gente tem que ajustar para saber. Vocês lembram que eu fiz lá no holociclo a vitrine holossomática, mental somática? Mental somática com todos os detalhes. 100 itens que a gente colocou, o que uma pessoa deve usar no escritório. Por quê? Nós estamos estimulando todo mundo a fazer livro, a escrever. Então precisa de ter a infraestrutura do material, a instrumentalidade para isso. Agora, são objetos ajustados. Eu, por exemplo, já desanquei aqui com esse negócio de ter maquininha muito pequena, que não tem nem jeito de você pôr o dedo, que você fica fazendo força para ver. E dá uma pena danada, a hora que a gente chegar no aeroporto, os caras estão assim, ó, para ver o celular aqui. Isso aí torna tudo. Está prejudicando tudo, o modo dele, etc. Tal. Agora, vocês estão trabalhando com muita leitura e querem continuar a ser intelectuais, isso aí tem que dar um jeito. Então, a hora que faz condensação, compactação, miniaturização de coisa, e vai ficando cada vez enorme, isso é besteira. O próprio microscópio, o ideal é ter de 2 lentes grandão, troço forte, tipo telescópio. Todo mundo sabe disso, quem já mexeu com microscópio. Entende? Não se pode forçar a vista, tem que dar um jeito. Gostaria que explicasse na antagonismologia o trinômio, abertura da fartura, travão da miséria e antagonismo na arquitetura, funcionalidade estética. Vamos ver aqui o antagonismo para a gente ver o que é que está escrito direitinho. Antagonismo. Abertura da fartura, travão da miséria. O que é isso? É a pessoa que ela, por exemplo, está tudo farta, ela já arranjou muito dinheiro, recebeu até uma herança, mas ela continua com o miserê que ela havia antes de receber aquilo. Isso tudo é porque ela não está sabendo usar os objetos. No caso aí, é o objeto do corpo, da vida, do dinheiro, da situação dela. A outra coisa, o antagonismo na arquitetura, funcionalidade e estética. É isso que eles às vezes reclamam de determinados arquitetos, que vê só a aparência. Você chega fora, é uma beleza aquilo que foi feito, aquela obra de arte que está ali. Não é isso? Mas você entra, o negócio de... o vento não é bom, a iluminação não é boa, o ar-condicionado não aguenta, o processo, enfim, a sua vida lá dentro, o nome técnico da gíria é porcaria. Quer dizer, aquilo virou um chiqueiro. Então não adianta nada ter uma visão enorme, por dentro é um chiqueiro, porque não atende à fisiologia humana. Então, o que eu sempre falei é o seguinte,
Todo arquiteto que vai fazer uma obra pública, ele deve fazer um curso de fisiologia humana. Entende? Isso eu falava já na década de 50. Agora, sabe por quê? Eu falava, não era baseado nisso, não. Eu falava porque, naquela ocasião, eu comecei a examinar tudo quanto era emenda de viaduto no Brasil, quebrava os carros. Atualmente, eu não sei se não é assim. Emenda de viaduto. Na hora que tem que emendar, aquilo com o tempo faltava, fazia um troço. Então, ainda tem isso ainda, né? Eu não estou dirigindo carro agora, não estou sabendo como é que é. Ainda tem muito. E quebra tudo. É aquele negócio, você passa aí e faz aquele... É isso aí. Lá no interior chama isso de bancada. Deu uma bacada. Aqui tem. Pois é. Isso aí quebra carro, faz uma opção de coisa. Eu comecei a ver por aí. Agora, então, quando eu comecei a ir para o exterior, eu comecei a ver na Europa, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem lugar que você não sente nada. Não há emenda. Agora, eles usam também tudo baboso, grosso. Vai fazer um asfalto, o asfalto é 3 vezes mais poderoso que esse que nós usamos aqui. Ele é denso. Então, aquilo fica muito diferente. Foi aí também que eles começaram a criar aquele processo de colocar o asfalto com borracha e plástico. Você já viu? Na hora que entra... Dilatação, Valdo, também. Cada dilatação. Foi depois disso que eles fizeram isso. Eu lembro disso. Agora, então, funcionalidade estética. Eu acho que todo processo de construção deve ver primeiro a funcionalidade. A estética deve ser no fim. Foi o que eu falei, por exemplo, nós estamos falando de tertuliário. Assim, não vamos ver como é que fica a coisa. A hora que o negócio caminhou, eu falei com eles, seria bom colocar uma cúpula e colocar 2 pilares na frente para dar mais, vamos dizer, personalidade para isso, que ficou muito bom o negócio lá, o bojo da situação. Mas seria bom dar uma personalidade maior para essa história. Agora, funcionalidade e objeto ajustado. Eu, por exemplo, pedi para falar com você sobre uma torneira pingadeira que está lá no fundo. E eu já falei aí para alguns aí tomar conta, inclusive com os operários, mas não resolveu. Dá um jeitinho naquilo, qualquer coisa, tampa aquela. Obrigado, viu? Vai ser bom. Objeto desajustado. Gostaria que explicasse, deixa eu ver, esse aqui já foi. A Finlândia é um dos países onde o índice de suicídio é dos maiores. A relação do frio com o suicídio, qual? Olha, às vezes há porque o processo do frio, como eu estava falando aqui, a pessoa fica isolada e vem a angústia do fim de semana e ela está presa. É igualzinho aquela namorada que vira para você, por exemplo, ontem foi o dia dos namorados. Então a moça chega para você e fala assim, esse é o 5º ano que eu passo no dia dos namorados sozinha. Então isso vai acumulando, você está entendendo como é que é? E cria problema com o passar do tempo. Na questão do inverno, por exemplo, na Finlândia também tem uma coisa, tem muitas áreas isoladas. Existe um fenômeno, o fenômeno da chegada, você lembra do fenômeno, como é que é? Aquilo é típico desses países lá nórdicos, está entendendo? É próprio para isso, você sabe o que é o fenômeno da chegada. A falsa chegada. Agora, comente sobre o sistema nervoso simpático como objeto ajustado. Por que no detalhismo o único item fixo é a interdisciplinologia? No detalhismo, interdisciplinologia em parte, mas não é. A holotecologia também é fixo. Esse aí a gente nunca deixa. Sempre tem. Agora, tem alguns... Hein? Não está dizendo não. Agora, veja, o problema é que tem mais. Tem muitos aqui. Com o passar do tempo, a gente leva no computador, quando tiver 2.000 itens, e vão ver quem é que não fixou. A maioria tem mais uns 5 que são fixos. Você sabe, né? Você que está fazendo aí, você já viu que é. De modo que não é não. Agora, o sistema nervoso simpático como objeto ajustado. Por exemplo, vamos entender só. Uma pessoa é um jovem, adolescente. Ele está... o corpo está começando a ficar consolidado. Aquilo ainda não está pronto. O cérebro ainda está evoluído. É só aos 26 anos que fixa tudo isso biologicamente. Então, vamos entender. Nessa condição, então, o sistema nervoso não está bem ajustado. Então, nós vamos notar que no sistema nervoso, por exemplo, autônomo, o simpático parasimpático, você pega a mão do rapaz, aquilo está gelado.
Entende, cara? Isso é o neurovegetativo. Então, isso tinha um nome, antigamente, que dava até o nome de anfotonia. Entende? Que é a alteração do nervoso, do vago, entende? E outros mais. Agora, o que se passa? No desenvolvimento do parapsiquismo, em qualquer idade, independente de ser na adolescência ou não, mesmo depois dos 26 anos, mexe no neurovegetativo. Esse é o motivo que os materialistas e o povo da eletronáutica sempre achavam que esse negócio de parapsiquismo, médium, essa situação toda, isso tudo é um processo psiquiátrico, que o povo fica tudo doido, dá alteração, mas eles não veem que tudo que mexe com o processo, na essência da personalidade, mexe no sistema nervoso central e depois no periférico. E isso dá alteração mesmo. Então, por exemplo, eu já expliquei aqui, o desenvolvimento, por exemplo, do parapsiquismo pode dar uma alteração de ritmo cardíaco, é um processo de temperatura, mão, pé, é o problema, por exemplo, de mioclonias situadas em certos lugares, o processo do ballonnement, que são sensações de expansão, entende? Que é o processo de energia. E por aí vai ter uma série desses processos. Então, nós temos que entender que essas pessoas não têm objeto ajustado. A maior prova que eu mostro como é o problema do parapsiquismo é o seguinte, que eu mostro a metáfora, o exemplo que eu dou do cantor ou da cantora que faz careta para cantar. Ele não tem. O ato de cantar não está bem ajustado ao corpo que ele tem. Aqui tinha que ser natural, sem fazer careta. Se ele faz careta, é porque não tem ajuste. Aquilo não está bem adaptado. Vocês estão entendendo? Então, isso é a demonstração do processo do sistema nervoso simpático. Agora, não é só o processo de parapsiquismo, é um problema também de educação. Tem pessoas que vocês sabem, tem umas que são mais careteiras do que outras. Com o passar do tempo, alguma dessas careteiras fica até com rictus, fica com cacuetes, etc. Tal. Isso faz parte do processo da educação da pessoa. Tem pessoa, principalmente nos Estados Unidos, a gente vê muito isso, é muito comum. Em New York, em Los Angeles, você vê o povo que quer imitar a turma de Hollywood. Qualquer coisa faz uma performance. Está entendendo? Para mostrar. Ele não está fazendo discurso, ele está conversando com a gente no bar, no restaurante, e ele está fazendo uma performance. Tem muito disso. Então, veja, essas pessoas não se ajustaram bem na situação. A gente tem a hora de fazer. A hora da retórica, da oratória, né? Isso aí é outra coisa. Mas agora fazer assim não vai. Agora, nós estávamos falando sobre espirro, eu quero falar, aproveitando aí que está no online, que essa noite aconteceu um fenômeno comigo que eu considero que é o primeiro que eu vi na minha vida, é coisa nova. E eu estou atrás agora para pesquisar isso. Se alguém já leu ou sabe de alguma coisa, por favor, mande para a gente que vai me ajudar. Pode mandar no meu nome mesmo ou mandar no nome do Gabriel, que também estuda o processo da parafenomenologia. Mas o caso é o seguinte, às 4h37 da manhã, aconteceu um caso comigo, que eu já vinha trabalhando uma meia hora com energia e com ectoplasmia. Eu estava sozinho, nem a gatinha não estava lá no meu escritório, nem nada. Agora, o que se passa? Apareceu um médico, que era um amparador, junto com 3 concierges para ser assistido. E eu percebi com o tempo que os 3 eram médicos, que dessomaram. Para mim, até tem um deles que é estrangeiro, esquisito, e mais outros 2. Agora, eu até pensei na hora que eles devem ter dessomado não faz muito tempo. E pode ser que algum deles estivesse até fazendo algum trabalho e morreu por aí, nessas inundações, sei lá o que foi, alguma coisa nesse sentido. Então, estavam sendo assistidos para valer. E a gente começou a mexer com ectoplasmia, etc. Tal. O enumerador estava presente, essa turma toda, esse médico que veio estava ajudando, tudo isso. Aí passa aquilo, eu descanso com aquela situação toda e estou lá no computador. Estava trabalhando no tema autodesassedialidade, que eu já fiz o verbete, já está pronto. Agora, e mais ou menos 4h37 foi a hora que eu olhei no relógio, estava aqui, quando, como se fosse uma pessoa, mais ou menos assim, ó, menos de 1 metro de mim, soltou um espirro total lá dentro. Agora, tudo fechado, como é que é possível? Aí, eu falei assim, opa, aquilo me assustou, né?
Eu olhei, quando eu olhei assim, fixei bem, procurei descoincidir para ver o que era, o médico, um deles que estava sendo assistido, estava rindo para mim. Então falou assim, ó, tá tudo bem. É como se eu tivesse dado um adeus, agradecendo a situação toda. Agora, no espirro, o que se passa? Espirro em medicina é um processo de desopilar, de desintoxicação, tipo emunctória, igual bocejo. Entende? E exige uma opção de coisa. Agora, o que ele quis mostrar é que com a ectoplasmia, a situação toda estava praticamente sendo materializada. Então, isso é um tipo de REPS, que é o processo do ruído, é o problema do fenômeno sonoro, igual que tem projeção sonora, essa coisa toda. Mas, por exemplo, na minha vida, em tudo que eu já participei nesse corpo, eu nunca vi nada de espírito. Essa é a primeira, né? Então, por isso eu estou até vivendo e aprendendo, né? Mas um dia a gente está aprendendo. Quando vê, tem uma coisa nova. Isso aí, para mim, é totalmente novo. Agora, isso é o REPS, ectoplasmia, é o desassédio. E está de acordo também com a autodesassedialidade que a gente estava trabalhando. Agora, 4h37 da manhã. Foi até um tempo assim, que eu já estava trabalhando já há muito tempo, sozinho. O meu trabalho já estava até bem desenvolvido, quando eles trouxeram essas consciências. Agora, ó, outra coisa que eu quero dizer para vocês. Mais de 1 milhão de livros até R$12. Estante alcança 900 sebos em maio. Se alguém quiser entrar na internet para comprar livro até 12, está aqui. Vale a pena ver isso. Então, vale a pena ver isso. Agora, outra coisa. Hoje, vocês assinam esse livro que está aí, que nós vamos sortear essa última revista Consciência para as pessoas que estão aqui, logo depois da eleição, tá certo? É aquele negócio que eu falei sobre sorteio. Essa revista vale 20 pratas, e eu acho ainda barata pelo material que tem aqui. É o último número que tem. Estado vibracional, fundamentos políticos pedagógicos do programa Aliança Educação Sem Fronteiras, técnica de ajustamento parafisiológico, sintonia visual na clarividência, o estado mundial cosmoético, aspecto da coerência grafo-pensênica, consciência terapia, uma resenha e tem a correspondência. De modo que está aí. Está aqui para vocês fazerem então o sorteio. Vê se todo mundo assina se quer ganhar a revista, tá certo? Agora, me apresentaram aqui uma agenda calendário brasileira de agricultura biodinâmica. Isso é coisa sua? Não é não? É quem é? É da Eric? É o Orociclo? Muito bom, hein? 2008, agenda calendário astronômico agrícola. Então, a tudo que vocês querem plantar, tem que olhar aqui, tá certo? Tem que saber tudo. Outra coisa, já tem aqui a ilustração, ó, quando é que planta milho, quando é que colhe milho. Cada dia do ano está escrito tudo aqui, com tudo que a pessoa planta. É o máximo. Quem é que vai dar para a biblioteca? Você vai? Olha, essa é muito boa essa agenda. Eu já conheci, já tinha visto. Tá? Mas lá na biblioteca não tem não. Um bom presente que você está dando. Você quer falar? Na segunda linha da patologia, eu queria que se explicasse essa questão do ajuste fino, mas nas suas experiências. Não, você veja, é o que eu vivo falando aqui, eu já expliquei isso tudo. Tudo meu tem convergência. Tudo eu tenho calculismo cosmoético. Tudo faz uma confluência. Não tem nada que eu deixo uma coisa aside, quer dizer, lateral, esquecida, um troço qualquer. Tudo meu há uma convergência, senão eu não uso. Você entendeu? Você ajusta no tudo e no tudo é ajustado. No conjunto. Tudo meu tem que entrar. Na hora que eu for tocar a música, todo mundo tem que entrar no ritmo. Até as pessoas. É ou não é? Entendeu, Eva? Perguntar aqui. Você ajusta tudo, eu sei. Vou perguntar, ele também é assim. Você não é assim? O povo acaba se ajustando. Comigo, todo mundo tem que marcar. 1, 2, 1, 2. É o justo. Não tem jeito. Fino a disciplina, não tem saída. Das coisas e das pessoas. Agora veja, eu não sofro com isso. Eu não sofro também se o negócio está bagunçado por causa dos outros. Não. É a diferença com o toque. Você está entendendo? Eu sou muito mais ajustado que muita pessoa de toque. Mas eu não sofro com isso. Então não tem toque. Mas esse ajuste também. Eu não tenho patologia nisso. Minhas patologias são outras. Em relação à auto-organização do leite. Deixa comigo, essas eu gosto delas. Das coisas.
Em relação às coisas que são ajustadas, do layout, de tudo, aí é tudo. Né? Tudo. Olha aqui. Eu não vou falar onde é que compraram esse negócio aqui, compraram para mim. Ele é leve, muito bom, serve para neve. Mas não vou falar onde é que é, porque eu quero ir lá primeiro, porque senão vocês vão lá e compram, não vai ter muito. Tudo que eu falo aqui, eu vou lá, depois não tem. Então eu quero ir lá primeiro, depois eu falo. Acho que eu sei onde é. Eu tenho que ser egoísta em certas horas, porque senão eu estou perdido. Não dá. Agora veja, esse aqui, ele é ajustado por quê? Ele é comprido, muito bom. Então, por exemplo, na minha idade, eu não sei, na sua você ainda não chegou lá, que você é um moço ainda. Mas você ainda vai chegar. Agora, o que você faz? Mocinho. Quando faz um frio aí, que o negócio vai para 3, 4 graus aqui, para mim é melhor usar 2 meias. Eu me sinto melhor, por causa da extremidade, processo de hipertensão, essa coisa toda. Esse sapato permite usar as 2 meias sem problema. E outra coisa, ele é leve. É o melhor sapato desses últimos 15 anos que eu vi por aí afora, mesmo no Brasil e no exterior. Muito bom mesmo. Agora, é sapato novo, acabou de sair. Depois que eu for lá e comprar mais um par, eu falo. Cuidado que amanhã já acaba, né? É muito bom mesmo, ele é levinho. Vamos ver quanto tempo ele dura, mas isso não interessa, né? Vamos ver. Mesmo que durar menos, se ele é melhor, vale a pena. Então, você entendeu isso? Todos os detalhes, eu sabia, mas... Agora, olha só, veja lá, quem conhece o meu escritório, há uma funcionalidade em tudo. Se você quiser, olha depois lá no Workstation, lá 2, lá do Holocico, que lá está mais ou menos de acordo com a nossa orientação também. Tudo tem orientação. Você, por exemplo, lógico, você trabalhou comigo desde lá do Rio. Sua vida toda, você acertou tudo comigo, não é verdade ou não é? Agora, veja, eu não tenho preguiça para detalhes. Eu olho tudo. Eu, vamos dizer, escarafucho, como diz o cara. Você está entendendo? Eu cisco tudo pior do que galinha. Para ver tudo quanto é detalhe. Olha, não, isso aqui pode melhorar, então vamos melhorar. O detalhamento de tudo. Agora, todo caso pensado também. Tudo é calculado. Bom, isso. Igual eu cheguei nisso muito cedo. Criei hábitos nesse sentido. Eu não sofro com isso, nem tenho também muito... Não gasto muito tempo com isso. Tudo meu segue. Você está entendendo? Aquele na televisão, os mínimos detalhes. Né? É aquele cara da televisão. Mínimos detalhes. É aquilo. Agora, veja, eu não sou perfeccionista, mas eu reconheço e quero ser cada vez mais detalhista. Agora, esse negócio de detalhismo foi por causa de uma mensagem psicografada que eu recebi, falando para mim. Eles me chamaram a atenção, fizeram uma página escrita lá, uma concierge, era um homem, fez uma página escrita mostrando a complexidade da pessoa. Eu nunca tinha pensado daquele jeito. Entende? A complexidade de tudo. Isso que eu chamo hoje, que eu arranjei um resumo para isso, né? Que é a consciência eletronótica. A eletronótica, a poliédrica, que é diferente da eletronótica. Entendeu? Então, essa poliédrica, que é o processo, é a multifacetada. Então, aonde eu estudava o processo espírita, aquela coisa toda, todo mundo achava que todo mundo devia ser simples. Isso aí engana. Coloca a pessoa pensando que todo mundo é simplista, simplório, bobo. É uma coisa, por exemplo, é um caule de árvore. Não é, nós somos complexíssimos. Então, isso me levou à condição. Se eu quero estudar a consciência, eu tenho que dar valor para detalhes. Tudo quanto é minuciosidade, eu tenho que fazer o levantamento disso. Agora, eu era rapazinho quando eu vi isso. Agora, com isso, é lógico que no início eu tive mais trabalho do que as pessoas da mesma idade que eu. Até me ajustar a tudo. Porque eu comecei muito cedo. Mas em compensação, com o passar do tempo, eu criei o hábito, eu não sofro com nada disso. Pensa bem, é muito diferente. E a vida é melhor assim. Você vê tudo com muito mais facilidade. Você está de olho em tudo. Bom, na fatologia, quarta linha, o objeto ajustado no direito. O que seria isso? O objeto ajustado no direito. Na questão do direito, cadê a nossa turma de direito? Estão aí hoje?
existe o processo do objeto. Por exemplo, num crime, como é que foi? O que aconteceu? Se o objeto era aquele ou não. Não, o cara matou o outro com a machadinha. Mas é preciso ver. Por que foi a machadinha? Mas isso é um dos fatos, mas não é só isso. Tem um monte de condição assim. Por exemplo, o direito tem uma opção de objetos também, inclusive intelectuais. Aquele negócio de fazer um contrato e colocar o negócio no fim da linha, que é o entrelinhamento e o alinhamento, aquilo tudo também é objeto ajustado. Então tudo, tem um monte de coisa em direito que tem que ser ajustado. Uma outra coisa, em certos lugares, um juiz, por exemplo, ele não pode dar um veredito se ele não tiver com a toma. Não é assim? Tem um monte de coisa nesse sentido. Tudo é objeto ajustado. Você entendeu? Agora, veja, eles têm que impor, às vezes, uma certa solenidade para dar expressão para o trabalho lá. Porque o negócio, às vezes, tem uma vida em jogo. Às vezes uma pessoa vai ficar em prisão perpétua. Como é que fica? O negócio é solene, não é um lugar de brincar. Você não pode fazer humor num tribunal, está sendo julgado uma pessoa que a vida dela está em jogo. Como é que faz? Então, esses objetos são todos sérios. Outra coisa, o objeto do direito também, do ponto de vista do tribunal. Aonde a pessoa senta, na hora que vem a Bíblia para o cara lá nos Estados Unidos, né? Para ele, juro, tudo é objeto ajustado, tem que ser. Agora, o que o cara falou assim, não, eu vou pegar e vou pôr um livro igualzinho à Bíblia, eles vão jurar num livro de pornografia. Está na hora de fazer esse filme ainda não apareceu. Existe aquele outro filme, né, do Faroeste. O cara tinha uma Bíblia aqui e um revólver aqui, e fazendo a reunião. Qualquer coisa, pá, dava um tiro. Olha a Bíblia. Você entendeu como é que é? Então, o objeto ajustado no direito é isso. Mas agora, há certas condições também, em matéria de contrato, por exemplo, em direito, tem que ver o objeto ajustado. Por exemplo, você vai comprar um carro, o carro está perfeito, todo mundo viu. Foi olhar lá e estava faltando peça, e o cara vendeu daquele jeito. Isso é objeto desajustado, que pode ser reclamado. Nas pequenas causas tem um monte de coisinha assim, não tem? Você andou trabalhando nisso? Hein? Vício redimitório. Olha lá, vício redimitório. Aí. Tem mais outros nomes para isso. Tem mais outros. Mas isso tudo é objeto ajustado. Arlindo, tem 3 damas com os microfones. Você permite que a gente... Ele é muito educado. Ele é do triparado. Eu ia falar isso com o Loche. Não vi. Mas tem Pode, 3. pode, a gente pode entrar. Podemos? Porque fica aqui pertinho da mesa. Que pode. Eu sei, Mas fala aí, Ô, Tânia, você primeiro. É o quê? Pois é. Na fatologia, no final da segunda linha, a autossatisfação com o emprego correto das coisas do código. Sou eu. Como é que... Meu caso. Isso, o uso das coisas do cosmos. Eu fiquei um tempão aqui esperando com o microfone e foram acontecendo as respostas. Quase que eu desisti, quase. Mas aí eu vi o par e passo das 3 damas, aí eu falei, o próximo eu faço. Mas você viu o que eu estava falando? Eu me sinto Sim, o bem tempo com todo. isso, e eu não faço esforço. Eu não tenho sacrifício para ser assim. Eu me sinto bem. Agora veja, com o passar do tempo, você fica com tanto detalhe que você joga fora uma opção de coisa que você não precisa. Mas, por exemplo, pensa bem, eu já expliquei um caso sério aqui, lá do meu escritório. O nosso amigo, o Everton, trabalha lá, tá certo? Agora, ele sabe das minhas coisas, tudo é certinho. Então, o que faz? Ele chega na porta e dá 2 voltas na chave, quando ele sai. Então, quando eu venho, eu deixo sempre comigo uma só, para ficar diferente. Então, quando eu chego e vejo que tem 2 portas, assim, o Everton vai aí. Não preciso perguntar para ninguém. Eu já sei o que é que tem o trabalho, o que não tem. Vocês estão entendendo o processo do super detalhe que ninguém liga? Uma outra coisa. Minhas coisas são tudo arrumadas. O ano inteiro é sempre do mesmo jeito ali, ó, cada coisa no lugar.
Se entrou uma pessoa, eu sei. Agora você vai virar para mim igual a pessoa que teve em casa. Mas veja, você tem 4 gatas, elas devem mexer nisso tudo assim. Eu sei tudo como é que elas mexem. Também já sei essa. Essa que é o pior. Eu sei como é que as gatinhas mexem. Como é que, por exemplo, ela entra num monte de pasta e como é que a pasta cai? Tudo eu sei. Depois de muito tempo, alguns anos, como é que é? Entendeu? Agora, então com isso, é muito detalhe. Se eu fosse mostrar aonde eu estou, eu sei tudo. Por exemplo, o meu escritório é tudo branco. As manchas pretas que tem, eu sei. Se tem uma mancha diferente, é algum bicho. Eu preciso de olhar o que é. Preciso de ver o que é. Se aparecer uma mancha preta, que não é do meu hábito, eu tenho que ver. Que bicho é esse? Um dia desse era uma lagartixa. Tem uma que até é minha amiga lá, você sabe. Lagartixa é muito boa para comer traça, né? Come traça, então ela limpa a casa. Professor, como é que a gente captura a essência da coisa com tanto detalhe? Quer dizer, usando o objeto ajustado em todo o corpo. Como é que é da essência? Não influi como é que nos a gente pega a atributos essência? conscienciais. Não influi na minha memória. A memória. Isso não pesa na minha vida. Agora, o que se passa? Você tem que começar pouco a pouco. Uma pessoa não pode querer, num mês, ficar do jeito que eu estou. Ela vai ficar doida. Tem que ir aos pouquinhos. Agora, a primeira coisa que a pessoa vai fazer não é olhar os objetos, do jeito que eu estou falando, não é isso. Ela tem que julgar os bagulhos energéticos fora. A primeira coisa é fazer uma inventariologia, um balanço da vida dela. Ver tudo que tem, porque às vezes está cheio de excesso, cheio de bobagem que ela não usa. Agora, eu quero lembrar para a pessoa que for fazer isso, lembrar que nós temos a holoteca. Qualquer coisa, em vez de julgar fora, ou queimar, ou fazer qualquer coisa, às vezes é coisa aproveitável, dê para a holoteca. Se é um artefato saber, pode ser aproveitado. Então a gente tem que levar em consideração. A holoteca é para isso. Então você veja, eu mesmo, nas coisas que eu já usei muito, eu continuo a usar, porque eu vou para a holoteca. Qualquer coisa a gente vai lá e faz uma consulta. Vocês estão entendendo então como é que é isso? Agora veja, vocês vão ver, eu já falei isso há muito tempo, eu sou uma pessoa super calculista, mas eu procuro ser cosmoético. Agora veja, possivelmente vocês viram poucas pessoas na vida tão utilitaristas como eu sou. Eu sou pragmático, muito mais do que o Skinner, com todo o behaviorismo dele, muito mais. Mas sou contra o behaviorismo. Presta atenção. Olha bem a minha diferença. Como é que a gente já estudou isso tudo? Então temos que levar isso em consideração. É você? Professor, voltando lá uma resposta que o senhor deu antes sobre a TENEPS, que o senhor deu o exemplo do cara que faz a TENEPS, daí ele batia na criança. Daí o senhor perguntou, como é que está a TENEPS? Não, me sinto bem. Aí o senhor disse, então é só um autoassédio. Isso não interfere na TENEPS? Eu não entendi. Lógico que interfere. Eu fui simpático, fui educado. O senhor minimizou ali o autoassédio. Fui educado, não falei com ele, assim, a sua TENEPS e a vovozinha é a mesma coisa para mim. Eu ia mandar o cara para aquele lugar. Ah, tá, entendi. Mas agora. Não, eu expliquei para ele, assim, o seu processo é de autoassédio. Agora veja, a hora que eu falo com uma pessoa que ela tem autoassédio, que ela é praticante da TENEPS e está com autoassédio, eu não preciso falar mais nada, eu preciso. É o autoassédio que chama o heteroassédio. Se eu falasse para ela, não, isso aí é um heteroassédio, eu estou sendo bonzinho. O pior é o autoassédio. Uhum. Tem gente que ainda não entende isso aí. Não coloque o heteroassédio na frente. É o autoassédio que é o pior. Primeiro. Que é o da própria pessoa. Olha, é igual esse da TENEPS, eu já vi um monte de casos igual esse. Eu já contei o caso aí da dona que derramou o café no cara que estava com um terno que era mais ou menos claro. Uhum. Tem filmes americanos que às vezes eles mostram esse processo todo. Isso aí. Eu acho que precisa de fazer filmes desses temas. Se o sujeito fizer um filme baseado nisso, entende? Por exemplo, pequenas reações evitáveis. Podia ser chamado assim. Reações evitáveis. Mini reações evitáveis na vida. A pessoa ia fazer um grande filme, ia ajudar muita gente.
Professor, mas eu estava pensando aqui, bom, a gente está ali na escala evolutiva, mais ou menos nos 25%, como que a gente, porque a gente não consegue manter todos os dias, vários anos, a gente está numa condição bem que não vai se irritar com alguma coisa, não vai dar um tapa no outro, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Nós já aprendemos isso tudo na vida subhumana. Tem um monte de condições. Por exemplo, a abelha, quando você era abelha, você aprendeu a fazer o favo. Quando você era formiga, você aprendeu a mexer com o processo da fila no formigueiro. Passarinho, você aprendeu a ter voo baixo quando a pressão atmosférica aumenta. Tudo isso nós já aprendemos. Mas na hora que você fica nesse nível nosso, você sente que é o rei dos animais, etc., entre 75 mil espécies, eles acham que a espécie humana é superior a todos esses. Então a pessoa fica achando que ela tem que ser servida pelo cosmos. Aí é que dá tudo para trás. Ela aí não olha. É você que tem que orientar a sua vida e não esperar servidão de ninguém. Então, para isso, você tem que estudar os detalhes, as minúcias, as nuances. Não tem jeito. Agora, veja, nós todos temos capacidade de fazer muito mais do que isso que eu estou fazendo. Eu ainda sou uma caricatura da realidade. Tem muita coisa que eu ainda preciso de fazer mais. Entende? Dá principalmente, mas eu evito entrar nesses detalhes. Mas dá, por exemplo, certas prioridades que seriam melhor para agilizar os meus processos. Mas como eu vivo num condomínio com todos vocês, todo dia tem isso aqui, eu tenho que fazer uma concessão. Agora, a minha concessão não passa de 25%. Entende? Meus horários, minhas coisas todas, eu já calculei isso tudo matematicamente, não passa de 25%. 75% quem manda sou eu mesmo, não adianta nada. Eu não vou ao shopping porque as circunstâncias, houve uma pressão em cima daquilo, não. Eu vou porque eu também decidi que aquilo está dentro dos meus 75%. Então, esses 25%, eles são sagrados para o povo. Eu faço concessão, mas mais do que isso eu não faço, não. Então, veja, tudo é estudado, porque senão, gente, eu não teria chegado aos 1000 verbetes. Veja bem, eu estou com 1002 verbetes. Eu tenho 120 na frente. Você entende? Nós agora vamos fazer uns 5 volumes aí com os 1000 verbetes. O Everton já está começando a preparar, nós vamos dar. Vai ser só um exemplar da edição, né, daqueles que a gente faz para estudar. 3 vão ter mais ou menos 900 páginas e os outros 2 o que sobrar. Ele já está tentando reduzir as páginas, mas já está com 3.700, quase 800. Então isso tem 200 a mais. Junta com 900 vai dar mais ou menos 3 de 900 páginas e 2 de 600 páginas. Possivelmente vai ser isso. Vamos ver como é que fica. Mais ou menos é por aí. Você entendeu? Sim, obrigada. Agora, tudo ordem, detalhe, minúcia, nuance. Não despreze o detalhe. Agora, é lógico que no início a pessoa vai se defender. Ela fala assim, não, mas se eu ficar no detalhe, eu esqueço o principal. Isso é burrice. A diretriz principal você nunca pode esquecer, em nenhuma hipótese. O megafoco, ele tem que estar assentado o tempo todo sem sair. Entendeu? É o locus. Ele tem que estar. É o pontual. Isso não pode ser esquecido. É a diretriz. É o olho do furacão. Entende como é que é? É aquilo que eu chamo lá na intraconscienciologia, que eu dou 100 itens para a pessoa entender o que é isso. Aqueles 100 itens também estão visando o processo da minuciosidade da pessoa. Você já viu que de vez em quando eu falo desse verbete aqui? Intraconscienciologia. Para chamar a atenção, para a pessoa entender. Lá tem em diversos idiomas, tem os dados lá dentro das minúcias. O que é dentro da consciência? A essência de tudo, o núcleo que nós somos. Aquilo praticamente é a semente da consciência. É o que está ali. Entende? Mas é você que vai falar. Pode falar, Luz. Eu queria falar sobre as lâmpadas e a saúde, que as lâmpadas UV que são cancerígenas lá em Portugal são moda já há anos. Não, isso está no mundo Toda inteiro. A gente moda no quer mundo ter inteiro. É uma moda cancerígena. lâmpadas, De vez em quando aparece isso.
Eu já sabia há muitos anos, porque eu nasci numa família de eletricistas, e o meu irmão, quando fala para os clientes, quando os clientes querem, ele informa que as lâmpadas são cancerígenas para a pele e para os olhos. Os clientes voltam a explicar e depois dizem, olha, a responsabilidade é sua. Agora, eu soube, que eu não sabia, que estas lâmpadas também são cancerígenas? As lâmpadas fluorescentes? Não, essas aí também são. O problema todo são algumas, essa aqui, ó, que é aquela que esquenta. A esquentadora é que não é cancerígena. Como é que é? A que esquenta. Pensa nisso, chama incandescente. Não são, é... Essa não. É antiga. Essa aí é que vem lá dos Estados Unidos, que é a descoberta da lâmpada, é o tungstênio, é isso aí. É essa aí que não é cancerígena. O resto já morreu, ó. Essas outras todas já mataram muita gente. E vão matar muito. O próprio governo, às vezes, está falando para usar essas cancerígenas, que gasta menos, são econômicas. Por causa do... Agora, ó, é econômica porque a pessoa economiza a vida dela, ela morre mais cedo. Tradicional. Pois é. Agora, ó, eu não sei se você já viu, tá vendo esse buraco aqui? Ó, esse é o câncer. Agora, trabalhei alguns meses com as lâmpadas em cima de mim, aquelas lá, ó, só aquelas lâmpadas lá, ó. Eu não entro ali sem o meu chapéu de jeito nenhum. Você já viu que o meu chapéu tem uma defesa aqui, né? Aqui, ó, Luz. Meu chapéu tem uma defesa. Isso aqui é contra o UV. Ó, essa camisa também. Já agora, só para deixar claro, por que são cancerígenas? Sabe-se a razão? Porque ela solta mais o UV. Também tem UV ultravioleta. Ai, não sabia. O processo é esse. Ok, também tem UV. É a radiação. Agora, ó, quem é? O Pedro que andou examinando isso. Qual que é o percentual? Fala para nós. Ele estudou isso tudo. Escuta o que ele vai falar. Ele vai dar a síntese disso hoje, como é que é o processo do câncer. É 6 horas embaixo de uma lâmpada como essa, equivale a 15 minutos de sol e o efeito é cumulativo. Então a radiação fica agindo no seu corpo quase que ad infinito, né? Então soma o sol com essas lâmpadas, a tendência dá câncer mesmo. Se for branca, não, também. É só essa aí, também. ó, só essa redondinha aí. Esquece o resto, só fica com essa. Incandescente, que chama essa. Aqui, ó, incandescente. São as amarelas. É fogo, entendeu? De dedura. Isso aqui é da Marília. Ela está aí? Ah, não? Ah, sei. Explique melhor como fazer inventariologia. E após concluir essa inventariologia e julgar os bagulhos fora, quais os próximos passos para chegar ao detalhismo dos objetos ajustados? A primeira coisa é o seguinte: a inventariologia, você vai fazer, o primeiro é estabelecer a, vamos dizer, tática e a estratégia do seu território. O que é seu, o que não é seu. Porque se você vive, você sempre vive com outras pessoas. Então, a primeira coisa, estabelecer qual é a geopolítica do seu território. É igualzinho cachorro, sabe? Só que não precisa fazer xixi nas fronteiras, nada disso. Mas você vai ver o seguinte, vai ver onde é que você manda. Não, esse quarto aqui é meu, esse móvel tem as gavetas, todo o material é meu, isso aqui é meu. Então, acabou. Depois você fez o levantamento disso, você vai ver. Tem uma edícula, no terreiro tem alguma coisa, no quintal tem algum processo, existe o junk place quer dizer o lugar da bagunça, existe sótão, existe porão, isso tudo tem que ser levantado com detalhes para saber o que é da pessoa. A hora então que tem, ela passa no papel todo aquele território, todos os setores, as regiões, o processo todo que tem. E ela então vai fazer assim, agora eu vou começar então a fazer o inventário. Vou olhar coisa por coisa da minha vida, tudo que eu tenho. Aí, se tiver alguma coisa emprestada, tem que colocar na listagem. Isso, o ideal é levar para o laptop e fazer isso. Agora, tudo com detalhes desse jeito. Você vai falar assim, não, mas isso é muito detalhe. Sim, mas inventário. Se não tem detalhe, então desista. Se a pessoa já tem preguiça antes de começar, esqueça o que eu estou falando. Ó, vai tomar doce de leite, sorvete, da oficina de sorvete. Vai para o shopping para ver o filme, o último que apareceu. Ou senão vai ler o livro, né, do Paulo Coelho, se a pessoa quiser, então, que acabou de ser lançado. Mas esquece isso. Agora, depois então que ela viu os detalhes, ela começa a fazer o levantamento.
olha primeiro as coisas grossas. O que é que tem de carrinho, de vassoura, ou de qualquer coisa que seja objeto grande em algum lugar? E levanta a leve disso aí. Que às vezes tem coisa escondida, igual aquele caso que eu já contei, da espada, que o cara estava, espada de magia, que estava escondida atrás do armário. Isso tudo tem que ser visto. Agora, depois que viu as coisas grossas, você começa a ver, então, pelos departamentos, as gavetas que tem, o que está esquecido, aquilo que está uma bagunça, o que é que tem que ser renovado, e vai tirando tudo que não presta. Aquilo que for artefato saber que a pessoa não quiser, manda para o holociclo, para a holoteca, porque isso aí vai ajudar todo mundo a estudar as coisas. Até miniatura de criança, brinquedo, isso tudo serve para a gente. Tem que pensar nisso. Porque tem gente, eu conheço gente, o cara está com 62 anos, homem, muito sério, fez vários cursos na vida, etc. E estava cheio de brinquedo da infância dele. Eu vi isso, foi em São Paulo. Eu fiquei besta. Aí eu comecei a ver, não é possível, ele não está gagá. Por que está conservando isso esses anos todos? Senão já estava gagá com 8 anos, o negócio não pode ser. O negócio é a personalidade mesmo de colecionista. A situação dele lá. Então, veja, isso tudo tem que ser visto. Então a pessoa tem que fazer um levantamento dessa história toda. Outra coisa, há pessoas que conservam, às vezes, gavetas cheinhas de cartas. Isso também é um perigo, por causa do processo de evocação. Agora, ela continua com isso. Vê os álbuns de família, vê as fotos, vê os filmes, vê tudo que ela tem. Olha a cinemateca dela, olha esse negócio todo. Mas existe uma coisa que eu não falei aí, que seria bom, dependendo da pessoa, fazer antes. Ela lembrar que na hora que ela for mexer com isso, ela vai fazer evocação de tudo quanto é gente que mexeu com aquilo. Ela vai lembrar, vai chamar a atenção. Então, a primeira coisa, estado vibracional, antes, durante e depois que ela trabalhar. Porque senão, ela pode ficar com algum boi na linha, alguma goteira, entende? Algum extra que ela não estava esperando. Cadê a evocação? E outra coisa, quanto mais de idade a pessoa, maiores são as possibilidades do número avançado de evocações que ela vai fazer. Porque sempre tem um montante maior e uma coisa mais antiga. Então isso pega. As piores coisas que tem são as coisas engastalhadas remotamente. Por exemplo, uma coisa que está engastalhada tem só 1 ano, é uma coisa. Agora, uma que tem 52 anos. Mais de meio século. E a pessoa faz evocação daquilo. Como é que fica? É pior. Então, inventariologia, de modo geral, é por aí. Agora, veja, os próximos passos que a pessoa vai fazer. Primeira coisa, por exemplo, vou dar um exemplo. A pessoa fez o levantamento da biblioteca dela. Então, viu que tinha uma opção de besteira. Livro que não interessava mais, uma opção de coisas que são até anticosmoéticas, uma opção de coisa que não interessava, fica lá. Doravante, então, ela limpou aqueles livros. Então, ela fica só com aquilo que seja essencial. E esse essencial dela, todos os livros que ela for comprar agora, ela já vai começar a colocar também o fator de qualidade naquilo. Qual a qualidade disso que eu estou comprando? Está de acordo com aquilo que eu quero? Agora, por que eu tenho uma biblioteca? Ninguém tem uma biblioteca à toa. A maioria da biblioteca de mulheres, principalmente socialite, ela faz qualquer coisa que tem ali, é só a capa do livro ou a lombada do livro aparecer de acordo com a cor, que é para compor o recheio decorativo da casa. Isso não interessa. Então a pessoa tem que ver por que ela tem o livro. Por que ela tem a biblioteca? Para vocês, por exemplo, a maioria aqui é um processo intelectual. Vocês vão escrever, você precisa de ter uma infraestrutura, tem que ter um acervo intelectual para isso. Tem que olhar se os livros estão de acordo com isso ou não. E excluir aqueles que não interessam. Entende? Você vai colocar lá um negócio, por exemplo, que você está estudando aí um processo de consciência. Você vai colocar lá, por exemplo, aquele livro americano que eu falei lá, e o povo começou a rir, depois vira a seriedade do negócio. É da palhinha, para tocar guitarra. Então tem um livro especial sobre isso. E eu peguei e mostrei para todo mundo. Veja, olha como é que tem besteira aqui. Isso é na Barnes & Noble. Barnes & Noble. Olha aqui o livro, olha que bobagem. E olha aqui, mais de 20 pratas, mais de $20 o livro. E tem a coleção, todos os tipos de fotografia da palhinha para tocar a guitarra.
Se ele tem quando você tem boa unha, você toca diretamente com ela. Mas a palhinha. As cores, o tamanho, o jeito, qual o produto, qual o material. Tem tudo, um livro sobre isso. Então, veja, vocês estão mexendo com a consciência, eu quero lembrar que a palhinha não precisa. Se isso bater na sua mão, esqueça, tá certo? Esse aí não precisa. Então, estou dando um exemplo, né? Eu acho que, de modo geral, os objetos ajustados vão ficar bem mais ajustados se a pessoa seguir essas considerações aí que nós estamos apresentando. Vocês não acham que tem lógica isso aí? Mas fala, Débora. Professor, o senhor comenta aqui na fatologia o desleixo contra a manutenção da saúde, né? Também comenta o corpo humano como sendo o melhor objeto ajustado, nesse caso sendo preferência o macrosoma, né? Na questão do ajuste do soma, no processo da macrosomática, ele começa na vida anterior já esse ajuste, essa adaptação? Não, a adaptação começa porque se você tem muita lucidez como consciência, você primeiro, antes de renascer, você visita, você participa, você vê o holopensene da próxima família sua. Então você visita como é que é a casa do seu pai, da sua mãe, o que vai acontecer. Quanto mais a sua vida humana está sendo planificada, mais você estuda antes. Mas você chega a estudar também, ao preparar esse macrosoma, né? Esse ajuste do soma. Quem tem macrosoma, o negócio é mais sério, é mais embaixo, a coisa é mais séria. Já vem, já estudando aquilo. Quando tem consciência daquilo e dependendo do tipo de macrosoma, é o mais sério que tem. Então, é mais do que isso que eu estou falando. A pessoa, por exemplo, que está cuidando adequadamente do seu soma, vamos dizer, só os cuidados básicos intrafísicos. Sim. Né? E está trabalhando também com energia. Ela já está, de certa forma, preparando esse soma. Não, mas não é só isso. Ela vê as retrocognições. Com quem que eu vivi? Com a minha mãe, essa pessoa que vai ser minha mãe, eu já vivi isso. Esse que vai ser meu pai, isso. Como é que é? Agora, se ele já tem um irmãozinho lá, você sabe, quem é esse? Eu tive relação com ele, como é que foi? Eles estudam tudo antes. Agora, ele vai ver ali quem é que ele tem que ajudar. Se tem macrosoma, tem interassistencialidade. Então ele vai ver quem é que tem que ajudar, como é que é, por que que é. Qual vai ser o meu papel no meio dessa família? Ele pergunta para ele mesmo. Eu vou ser um ponto de convergência de quê? As coisas, os problemas vão bater em mim de que modo? Qual a natureza desses conflitos? Tudo isso eles estudam antes. Quando a pessoa não cuida do seu próprio soma, o furo é bem mais embaixo, então, né? Já começa... Não, quando ele não estuda nada do macrosoma, ele não tem macrosoma, ele tem soma. Tá. Agora, se tem um soma, é normal, é bom que não tem nada. No caso é do... Quem tem macrosoma estuda alguma coisa. Uns são mais sérios do que outros. Há um gradiente em tudo, né? Isso aí também tem. Uma consciência que fica um tempo com a gente, na casa, estudando a gente, ela necessariamente vai ressomar na família? Não. Não? Ela às vezes está fazendo assistência, outras vezes é o assediador. Outra hora é um guia cego. Aí você tem assediador, guia cego, amparador. Não, foi um guia... Tudo isso tem que olhar. Foi um assediador resgatado de uma pessoa da família. Pois é, sempre tem uma pessoa que é mais simpática a essa consciência. Sempre tem. Simpática ou antipática, quer dizer, que tem interesse. Que essa consciência tem interesse. Sempre tem. E outra coisa, quando tem gente nova na família, seja porque gente nova porque nasceu, ou gente nova porque veio, casou, ou alguma coisa, sempre há uma alteração para a população doméstica. O ambiente extrafísico às vezes muda. E às vezes é o próprio assediador. O caso é o seguinte: a família está aí, está constituída vários membros. Lá naquela família tem 12 pessoas que moram naquela casa, por exemplo, a mansão que está ali. Aí, uma das moças casa e tem uma criança. E ela vem morar, ela e o maridinho lá. Pronto. Vem gente junto. Aí é o whole pack. Eu ainda não trouxe o whole pack. É preciso vir aí. O whole pack.
Então tem que vir. Você entendeu isso aí até agora? Mas isso é de quem mudou. Mas, por exemplo, se há um processo lá dentro daquela casa também, que durante uma temporada, por exemplo, uma pessoa vai passar lá para trabalhar, e todo dia ela vai ter que estar lá pelo menos 5 vezes na semana. Seja para ajudar a casa, ou seja para fazer um negócio, seja para fazer um trabalho no escritório, junto com alguém da família, tudo muda também. Bem, gente, nunca espere que entre na sua casa uma pessoa só aquela que você viu. Você de ver o secto. Você sabe o que é secto. Agora, o secto, às vezes, o nome que eu gosto de usar é farândula. Farândula é porque é um monte. Você sabe aquele negócio do circo? Hoje é dia de mulher, é dia de circo. Como é que o povo sai da fanfarra? Tem a fanfarra. É aquilo. E aquele monte de gente que vai atrás. O circo antigamente era assim. É hoje dia de palhaço? É, sim, senhor! Aí o povo tudo fala. Você sabe disso como é que é? É isso aí. É hoje dia de marmelada! Entendeu? É, sim, senhor. O Chacrinho, ele usava as técnicas de circo. Na minha infância, quando chegava o circo, era isso. O circo, irmãos, não sei, qualquer coisa. E lá aparecia. É hoje! E o povo tudo gritando. E outra coisa, às vezes eles pegavam um burro, o cara ia em cima do burro, na frente, com um palhaço, tudo vestido de palhaço. Então, veja, aquilo é a farândula. Entendeu? A farândula é aquelas pessoas que vão atrás da furiosa. Você sabe o que é furiosa? Furiosa é fom, e vai o povo tudo, e a turma toda atrás. Você está entendendo? O negócio todo é esse. Agora, veja, a família é isso. Quando entra a pessoa, lembre-se da farândula. Farândula. Tem cara que é e o povo tudo atrás. Gente, eu vi circo na minha infância, né? Sou especialista nisso. Como é que é? Você vai passar debaixo do pano? Isso é meninada. Vai passar debaixo do pano? No caso da ressoma, então, a convivialidade seria com o pai e a mãe futuros, né? A primeira mãe, segundo o pai. E daí os irmãos... Agora, terceiro é o mais afim. Você esqueceu dessa? Mais afim. Às vezes o afim, que já está lá, ele é um ponto de segurança, de arrimo. Aquilo vai dar muita segurança para a pessoa. No caso, não seria o acerto que teria que fazer com aquele. Não interessa quem ele é. Presta atenção, vou repetir. Primeiro é a mãe, segundo é o pai, terceiro é o arrimo. É aquele da segurança. É aquele que você tem mais afinidade, que vai poder. Às vezes, a pessoa vai ressomar e o outro que ele tem arrimo está com 6 anos. E esse é um ponto de segurança para ele. Tudo é um processo de passado. Agora veja, muitos de vocês viram isso. É que vocês não lembram. É o processo. Vem aí no funil, esquece tudo. Fala aí, o que é? O arrimo pode ser a própria consex que vai ressomar? Porque às vezes naquele contexto familiar ele que é. Não, ele pode ser, mas não é isso. Por exemplo, estou falando, mas ele sempre vai olhar alguém ali que é um ponto de segurança. Você tem que lembrar que na hora que ele está olhando isso, ele ainda não passou para o restringimento físico, ele vai entrar num funil. Entendi. A pessoa está pior do que prestar vestibular. O negócio é sério. Ele vai entrar pelo cano. Mas, por exemplo, esse arrimo não é fácil, gente. Pode ter sobreposição de papéis, quer dizer, a mãe pode ser o arrimo no caso. Às vezes a pessoa vai dar para acertar todo mundo, mas sempre vai ver. Se eu precisar de apelar, o melhor é esse. Todo mundo que é vivo tem lucidez extrafísica, que tem recuperação de alguns cons magnos, faz isso. Isso é regra. Agora, Walter. Vocês, a maioria, vocês fizeram isso, do curso intermissivo. No caso, é que vocês não lembram do detalhe. No caso da sua família, sua mãe, para você, seria o arrimo, né? Ao mesmo tempo era a mãe mas e era eu sabia arrimo, né? de tudo isso. Mas não é isso. Por exemplo, esse meu irmão que tinha aqui, eu nunca tive problema com ele. A minha irmã, eu nunca tive problema com ele. Você lembra quando eles vieram que eu falei para você? Sim. Sobre certos aspectos, são arrimos dentro do meu processo. Entendi. A minha irmã que esteve aqui sempre gostou de mim. Agora, eu tinha uma outra pessoa, que era Opala. Opala é apaixonada por mim. Agora, lá, entre as tias, ela olhava nos nossos irmãos, quem é quem? Tinha uns que gostavam demais do Walter. Entendendo?
Já, por exemplo, tem uma outra tia, que era da Algisa, que gostava demais do Wando, porque ele era tipo japonês. E ela gostava do Churambei. E ela casou com um homem que era a cara do Churambei. Agora, ela, mocinha, falou assim, só vou casar com o Churambei. E ela arranjou um homem que era a cara do artista mesmo. Anos depois. Ela trabalhou lá em Petrópolis, lá naquele hotel, na ocasião que havia aqueles negócios grandões de turismo, grandão. Ela trabalhou lá, ela foi assistente lá dentro, as coisas sérias, tudo, trabalho de administração. Ela desenvolveu lá, sabia muito bem inglês, tudo, dominava tudo isso. Então, tudo é um processo de afinidade, né, dentro da situação. Agora, no meu caso, isso aí tudo foram pontos de segurança. A minha mãe era um ponto sério. Agora veja, uma pessoa que tem a mãe, que não foi inimiga da sua, isso é o máximo. Eu não vou falar que aqui tem gente assim, mas eu conheço um monte de gente que a mãe é inimiga dele, de muitas vidas. E já vieram para ver se acerta. Esse acerto na minha vida eu não tive. Mas observa aí o tanto de gente que você mesmo conhece, que a mãe é um problema. Entende? Não é fácil. Não é toda mãe que é igual a Beth, que essa aí é a mãe de todos. Essa é a polegoa, como diz o cara, o polegar é o pai de todos, essa aí é a mãe de todos. Está entendendo? Ela é. O problema é esse. Agora veja se tem lógica isso aí que nós estamos falando, se faz sentido para vocês, observa bem. Professor, quando uma pessoa vai mudar de casa, para ela não levar os bagulhos energéticos e a fanfarra junto, o que ela faz primeiro? A limpa na casa que ela está antes de mudar ou ela faz depois? Antes de mudar, você é bobo? Oh, deixa lá. Outra coisa, sempre tem uma fogueirinha, né? Um crematório. Arranja um crematório com as coisas. Tem certas coisas que devem ser queimadas. Eu quero lembrar para vocês. Cartas, retrato, deve ser queimado. Entende? Escuta, está entrando um monte de coisa. O que é? Aquilo ali é para o... Ah, é água? É? Ah, é uma caixa d'água. Puxa, bonita, azul, hein? Mas vem conta, essa caixa d'água vai aparecer assim no espaço? Se devia isso, hein, com a cúpula, hein? Né? Professor, muito rapidamente, sobre os bagulhos das cartas, não chega a rasgar e pôr para a reciclagem? É mesmo importante queimar? Às vezes o ideal é queimar. Olha, filme americano nisso, vocês têm razão. A hora que coloca o cinzeiro assim, o cara põe fogo e a gente vê tudo queimar direitinho. O retrato, a carta, as letras, faz assim, quando vai queimando é aquilo. Mas mesmo rasgado não... Queimou, não tem jeito de recuperar. Até o momento, a química não dá para rematerializar o processo. Então, liquida. Guardei até os 50 anos todos os cadernos escolares, desde o primeiro ano primário, eu falei com um homem de 62, esse aqui é de 50. Toda vez que remexia-os, sentia dor de cabeça. Há 2 anos fiz uma fogueira, fiquei aliviado. Fiz o correto? Bola, você ainda pergunta. Agora, você só errou numa coisa, demorou demais. O que vocês acham? Vocês estão vendo como é que é a vida prática, como é que é o negócio, como é que é sério? Agora veja, o que eu falei aqui era 62. Você, demorou 12 anos. Senão você ia empatar com o nosso amigo. Mas fala. Professor, eu gostaria que o senhor explicasse melhor sobre o macrosoma, essa funcionalidade assistencial, mais detalhadamente. O macrosoma só existe em função da assistência. O planejamento dele na sua vida... Só existe para melhorar a sua proex em favor dos outros. Senão não tem macrosoma. Ninguém vai perder tempo com isso. Sim, mas ele não é feito gratuitamente. Ele tem um preço. Ele tem um preço. E sempre envolvendo não só ele, como também muitos outros. Também é um objetivo também do evoluciólogo para atender a maioria, tudo indica que evoluciólogo de serenão já tem macrosoma. Uhum. Agora, é lógico que o macrosoma automático no serenão deve ser bem superior ao do evoluciólogo. Agora, nós já começamos a ter macrosominhos, né? Como é que é? Light, soft, não é isso? Uhum. Mini macrosomas, né? Mini.
Não sei se eu posso usar a palavra mínima, que o senhor está esquisito, mas o negócio é esse. Obrigada, professor. Tá. Não, professor, aquela questão lá do filho, né, que vai ressomar, ele já pode estar, de certa forma, acompanhando a família, mesmo antes dos pais se juntarem? Isso é possível? Tem coisa pior no meu caso. Meu caso é o seguinte: minha irmã nasceu, mas ela nasceu, o meu avô, que era o que estava tomando conta da minha mãe, que é o pai dela, mandou meu pai para a rua. Por quê? As namoradas, tinha gente apaixonada por ele, que ele era dentista prático, rodava tudo lá, e esse povo tudo era apaixonado. Ele não resistiu, acabou pulando a cerca, meu avô mandou embora. A minha mãe estava grávida, e ele foi para a rua. Ela ficou sem marido, vivendo com meu avô, que era o pai dela. Agora, veja bem, 11 anos depois, meu pai não teve uma relação, nem contato com a minha mãe, que o meu avô, que era delegado, brabo, não deixava. Agora, o que se passa? 11 anos depois, o meu pai, naquela condição, continua à distância. Ele dá uma infecção de bicho de pé, no dedinho do pé dele, lá, o mínimo. Aquilo então começa a piorar, dá gangrena, e eles começam a cortar a perna dele. Foi aí que eles descobrem que ele estava com diabetes, que eles não sabiam. Então ele ficou sem perna. A hora que ficou sem perna, não tinha jeito mais de pular a cerca. Você está entendendo? Literalmente. Então, foram arranjar para ele uma perna artificial, que era muito pesada na época, que articulava aqui o joelho, tudo, mas era muito pesada, fazia barulho, era um negócio dificílimo. E aquilo não dá para andar direito mesmo, não era igual essas modernas. A prótese hoje é muito melhor do que aquilo. Agora, em vista daquilo, a minha mãe e também o pai dela, o meu avô, ficaram com pena, né? Não, ele agora está inutilizado, então ele pode vir para casa. Agora, veja, quem é que entrou nessa para ver se fazia isso? Adivinha? Agora, isso foram 11 anos depois. Então, a minha irmã, aquela que esteve aqui, você conheceu a minha irmã, ela é 12 anos mais velha do que eu. Entendeu? Você tem que dar um prazo aí, né, da gestação. Entendeu? Era 11 mais a gestação. São 12 anos que tem. Você está entendendo? Então, você veja, mesmo as coisas que estão mais ou menos arrumadas, agora você veja, a gente é intestado, né? Não, o negócio é esse, vai ser esse. A gente espera, mas vamos nisso. Aí, ó, quando aconteceu o negócio das gerações, um dos nossos amigos tal mal virou para mim e falou assim: você não esperou o negócio do seu pai? Por que você não pode esperar agora? Muito mais, são vários filhos e filhas. Terrível, né? Tem que esperar, eu esperei 2 gerações depois. Então você tem que ter paciência. Não é que é isso? Agora, extrafisicamente, eu esperei 11 anos. Intrafisicamente, eu esperei mais do que isso. Foi mais de 30. Foi mais de 3 décadas. Para poder fazer as coisas nossas. Agora, eu aproveitei o tempo, né? Fui estudar, aumentei a minha bagagem lá, o material, bibliografia, biblioteca, essa coisa toda, pesquisa, viagem. Entende? É isso. Em questão de assédio, como lidar com a empregada que entra todos os dias em casa? Não, a primeira coisa, se você vai colocar uma artista da cozinha, ou uma arrumadeira, ou alguém que vai ajudar você, primeira coisa, você vai ver se o temperamento dela está de acordo com o seu. E isso é a dona de casa que vê. Sendo assim, não tem problema nenhum. Aí você vai ver como é que está. Se você se afinizou com ela, não tem nada. Agora, tem que ver, né, de quem. Quem é que encomendou? Quem é que indicou? É uma firma? Foi uma pessoa amiga? Você já conhecia? Nunca se deve colocar alguém que você não tem nenhuma orientação. Tem que ter, pelo menos, né, alguma referência, um currículo pequeno, alguma coisa nesse sentido. É por aí. Agora, se nós basearmos nisso, a pessoa não tem problema com isso, não. Uma pessoa que vai servir a gente em casa
deve ser tomada a conta de parente da gente. E a gente tem que tratar desse jeito. A mesma coisa, um cachorro e um gato também deve ser tratado na moda de parente e não tem outra saída. Agora você vai falar assim, não, mas gato e cachorro não é parente. É, ao modo deles. Você está entendendo? A gente tem que entender bem isso. Por quê? Você está colocando dentro da família. E é assim que a gente tem que entender. Uma pessoa que não entende isso, ela já começa criando problema. E esse problema não é de quem entrou, é ela. Já começa com ela. Então nós temos que nos adaptar às pessoas, pensar o positivo, fazer entrosamento. Se uma pessoa não consegue fazer a ponte com poucas pessoas dentro da família dela, como é que ela quer entrar na mega fraternidade com a humanidade? Esquece isso, que ela não vai dar conta. É aquilo que eu falo. Se uma pessoa, ela começa a fumar e fica submissa ao vício de imaginação que o fumo cria com esse processo todo, vamos dizer, da bioquímica que cria essa condição, então, se ele é escravo do corpo, ele não sabe mexer nem com energossoma, nem com psicossoma, nem com mental soma. Se ele já falha com o soma, que é o mais obtuso, o mais bronco, o mais elementar de todos esses veículos, como é que fica o resto? A mesma coisa é aí. Se uma pessoa não consegue conviver com o duplista, seja homem ou seja mulher, o parceiro da dupla evolutiva, como é que ele vai viver com o resto da sociedade? Se aquele que ele escolheu, que acha que é o melhor, que se deu melhor, aquela consciência que foi a melhor, como é que fica? Então, veja, esses fatos, nós temos que ponderar e dar valor para isso, porque eu não vou perguntar para vocês se tem lógica, porque tem. Eu não preciso perguntar uma coisa dessa. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Tem lógica aí para você? Professor? Sou eu agora? Não, a jovem primeiro, damas. Ladies first. As jovens damas, né? Mas primeiro. Sobre a Jaqueline Onassis. Ela tem realmente macrosoma. Foi estudado. Tudo indica. Tudo indica que sim. E então, qual que seria a assistencialidade que ela veio fazer aqui? A assistencialidade era para sustentar... A assistência dela. A assistência dela era o processo da passarela política. A mulher, na época, era considerada uma glória. Os americanos deu uma força danada. Eu não vi ninguém que tenha aparecido lá depois dela que tenha superado a imagem e a condição, a força da presença dessa mulher. Uma vez eu vi a Jacqueline Kennedy no Central Park. Está entendendo? Numa das minhas viagens que eu fiz. Eu vi a aura dela. A mulher tinha aura. Agora, veja, ela sofria com isso tudo. Ela tomava remédio, ela teve uns troços tipo depressão, uma opção de coisa. Ela fez também uns desvios esquisitos, depois que o Kennedy morreu. Agora, por quê? O povo tudo ficava muito impressionado com ela. O caso todo é o seguinte, das coisas que eu conhecia, ela tinha uma dona que era vamos dizer, até da monarquia lá junto, que era irmã dela. E essa irmã, por exemplo, ela tinha vários namorados. Entre esses namorados, tudo indica que um deles era o Onassis, que era um dos homens mais ricos do mundo. Foi ela, a irmã, que arranjou a irmã, quer dizer, a Jaqueline, depois que o Kennedy morreu, para casar com o Onassis. Que tudo era negócio entre eles. Contrato, porque o americano faz muito disso. Entende? Agora, foi a irmã dela que serviu de intermediária. E a irmã era namorada do Onassis. É isso que se conta por aí. A história toda que eu vi nos Estados Unidos, mais ou menos na mesma época, foi essa. E houve desvio depois que ela casou, vamos dizer, com o Onassis? Ela teve muito trauma. Mas ela tomava remédio, uma opção de coisa. Mas era uma pessoa, por exemplo, muito correta no modo de apresentar. Ela servia de exemplo àquele povo todo, uma opção de coisa. Mas agora, nos bastidores, teve muito erro dela que ela não conseguiu superar nem nada. Né? Uma outra coisa também, ela se mantinha, mesmo com o corpo dela, era um negócio. Ela era firme dentro desse processo. Não aparentava nada, né, dos bastidores. Agora, outra coisa, essa família lá dos Kennedy, você sabe, até hoje, essa semana mesmo, eles fizeram aí, teve aí espalharam a informação do negócio da família, com aquele negócio todo de novo, falando daquilo. Por quê? Porque a família Kennedy está apoiando o Obama.
Então, todo mundo foi em cima disso, com a situação toda. Eles têm muito, vamos dizer assim, um certo carisma dentro do processo político e a vida americana. E a Jaqueline era uma estrela nesse negócio, uma vedete dessa turma. Isso aí é que era o negócio sério dela. Agora, que a mulher tinha presença e que o negócio era sério, tinha. Agora, ela tinha uma coisa que eu vi desde o início, isso é só para uma observação. Eu nunca vi nada sobre isso, assim, alguém falar sobre esse assunto. Há um problema que eles andaram estudando há muito tempo sobre o processo da cabeça e o processo neurológico dos dois hemisférios cerebrais, que é a distância entre os olhos. A distância entre os olhos da Jaqueline era muito larga. Não é o normal. Depois vocês observam que vocês vão ver. Às vezes, essa distância, quando é muito larga, mostra que a pessoa tem alguma alteração na cabeça. Às vezes pode ser até um processo neurológico, psiquiátrico, alguma coisa. E o pé e ela, calçava quando 40, eu vi aquilo, né? eu falei assim, precisa de ver o que essa senhora tem. Agora, parece que ela teve um período que tinha que tomar remédio, tinha umas coisas nesse sentido. Agora, vocês observam depois e vê a distância pelo o ângulo do rosto, a cabeça, aquele negócio todo, e veja a distância entre os olhos. Eu estudei muito esse negócio de olho, porque o olho, como diz o povão, são as janelas da alma. Então, essa distância aí é muito vista. Agora, por exemplo, todo mundo que andou estudando muito fisiologia, anatomia, às vezes já olhou isso. Inclusive alemães, entende? Certos americanos, eles andaram estudando esse negócio de olho. Então você olha, ó, se olhar aqui, esses olhos todos aí, ó, a maioria ó, tem mais ou menos o mesmo proporcional. Agora, olha como o dela é um pouco separado. E é normal, você olha para ela, é normal, mas você vai ver. Agora, seria bacana, né, se a gente tivesse um olho aqui, outro aqui, bem, para olhar tudo, né? Mas nós não temos, tem certas moscas também. Parece que a filha dela, mais velha, estão querendo colocá-la como também candidata a governadora na política, Caroline, a mais velha. Eu li agora recentemente, eu não sei vamos se... ver o que dá. Agora, desse povo todo lá, para mim, uma pessoa que é fora de série era o Bob Kennedy, que não apareceu. Agora, olha, baseado na questão do Bob, logo que esse Obama chegou, eu falei assim, ele vai ter cuidado. Se ele for apontado, ele precisa arranjar segurança. E eu acho que esse homem não faz muita segurança. Isso é perigoso. Eu, para mim, deve estar na fase agora do perigo. Que é quando o povo mata lá nos Estados Unidos, é nesse ponto que ele chegou. Já tem. Agora, eu sei porque eu andei estudando com a Hazel Morris, que era tal, foi secretária do McCarthy, o negócio do Japão, aquela coisa toda, por causa dos meus negócios com o Sakurai e tudo. E na ocasião, ela conhecia esse negócio todo. E antes do Bob morrer, antes das coisas todas, nós conversamos na Califórnia, eu lembro como se fosse hoje, bem claro. Ela falou assim, ó, isso aí é um perigo. Está mexendo com muita coisa, pode ter morte nessa história. Já estão falando que o Obama não termina. Ela falou do Jack Kennedy, sabe, o John Kennedy. Agora, o que se passa? Logo depois, veio o irmão e falou assim, olha o negócio da Hazel Morris. Capaz de eles matar isso aí também. Ele que falava mais, o Bob é que falava as coisas de renovação, que esse Osama está falando aí, esse Obama. Já está havendo um zum que ele não terminaria o mandato, se ele for eleito. Ou seja, né, a história se repetiria. Lá nos Estados Unidos, gente, isso é um perigo, porque todo mundo anda armado, aquela loucura. E outra coisa, eles nunca esclarecem isso bem. O caso do John Kennedy, não está esclarecido nada. Agora, veja, tem muita coisa que tem Pentágono atrás, né? Até que ponto que o Pentágono é favorável a esse homem que está lá, esse Obama? Professor, nesse processo de afinidade na Rizoma, na família, pode ter acontecido com uma consciência que morava na casa, mas não era da família? Pode, isso tem demais, né? Às vezes morava num quarto separado, ou morava numa edícula, no fundo do quintal, isso tudo tem relação com a família. Você não pode desprezar nada. Agora, ó, há casos que às vezes é um problema. Às vezes a pessoa morava lá há muito tempo, aí nasceu aquela criança. Mesmo depois a pessoa morre, o outro. Para equilibrar o processo.
sempre há uma onda. Há sempre uma renovação. Entrou gente nova, tem reciclagem. O povo esquece disso. Eles não dão muito valor. Agora, ó, observa a biografia de vocês nessa vida. Vê quando é que entrou e quando é que saiu gente da família, aonde vocês estavam morando. O que aconteceu? É capaz de você descobrir uma opção de coisa nova. Vocês nunca pensaram. Observe. Quem entrou e quem saiu. Todo mundo aqui, ó, deve olhar isso. Isso vale a pena. Se vocês querem estudar processo de retrocognição, é bom estudar a retrocognição dessa vida primeiro, para depois ver o resto. Porque essa aí é que vai dar indicação para o resto, que já passou, né, o passado. Quem é que entrou na sua vida? Gente nova, gente que casou, gente que nasceu. E quem é que saiu? O que mudou, o que brigou, o que foi para o exterior, o que morreu. Você está entendendo? O urubu observa. Tudo isso, esses altos e baixos, têm sua razão. Entende? Aldo? Pode falar. Eu queria saber, dentro daquele princípio de afogar a casa em verde, se existiria algum critério de segurança. Total. Se você não tiver o critério, você está no buraco. Primeira coisa, calefação. Se não tiver calefação, os bichos tomam conta de você. Vai ter rato, vai ter lagartixa na cama. Presta atenção, o negócio não é fácil. Outra coisa, quando tiver a invasão dos besouros, vai ter besouro por todo lado, aranha por tudo quanto é lado. Você vai ter cumprimentos, sabe, o ano inteiro. Então, a primeira coisa é calefação, tem que fechar tudo. Olhar bem. Outra coisa, fazer a sapata na casa. Não pode fazer casa sem sapata, devido ao processo de cobra e outras coisas mais, e processo de umidade. Outra coisa séria, quando vai fazer uma casa, é ver os alicerces. Tem que ter alicerce, porque senão a casa depois cai. E tem gente que às vezes faz um alicerce muito superficial e não aguenta. Então, as fundações, os fundamentos de uma casa, é uma coisa muito séria. Mas dentro daquilo de colocar muita planta, deveria-se deixar, por exemplo, as janelas com visibilidade ou isso não precisa? Pode pôr planta para todo lado? O problema é o seguinte, você deixa a janela com visibilidade para as árvores frutíferas. Lá em casa você vê, pela janela, você vê maracujá, carambola, como é que é condessa, graviola, como é que tem essa outra? Não, essas de mato, tem uma porção de árvore no jardim ali. Agora, laranja, pitanga, laranja, amora, tem tudo em casa. Observa que você vai ver. Maracujá eu já falei. Maracujá tem de todo lado, né? Você já viu. Agora, ó, eu já falei também que o povo que está entrando em casa aí, ó, de vez em quando pode tirar a fotografia, aparece uma laranja aqui de lado. O outro tem um maracujá de cá. Isso é o máximo. Eu acho que precisava. Agora, é duro. Por exemplo, a Iacon, não dá para tirar foto. É debaixo da terra. É uma tuberosa. Como é que é? Não dá. A sapata é para não haver infiltração, por causa da loca de cobra e outras coisas mais, e o processo também de infiltração por causa de umidade. Toda casa, ainda mais aqui em Foz, ela tem que ter uma sapata em torno. A sapata é mais ou menos uma largura disso aqui, ó, de cimento, em torno das janelas todas, das paredes todas. Agora, no caso assim de cerca, grade, a pessoa pode colocar planta lá ou é bom deixar uns espaços? Não, deve deixar desde que, por exemplo, tem algum lugar que você tem que ver. Se tem subida, deve ter uma rampa. Então, às vezes, é bom pôr tipo corrimão, do jeito que eles fizeram aqui na entrada. Agora, acabar com tudo quanto é degrau e quina viva. Não tem isso. E escada, não pensar em escada. Ainda hoje eu estava vendo nas revistas, lá nos jornais, está falando, escadas maravilhosas. Eu falei assim, para matar. Só faltava colocar lá, para matar. Então tem uma opção de coisa que devia ser evitada. Você está entendendo? Escada é bom, se a pessoa quer, vai andar na esteira aeróbica, que é igualzinho subir escada, depende que é da velocidade que põe. Pois é, inclina a esteira. É a rampa, então, é o jeito, é o ideal. É a melhor coisa que tem. Agora, com corrimão. Entende? Gente, olha só os filmes. Eu, às vezes, falo em filme, porque todo mundo aqui já viu algum filme na vida, né? Então, a gente fala muito. E os filmes sempre repetem a mesma bobagem.
O que tem de filme que caiu na escada, que foi empurrado da escada, que escorregou na escada, que não sei o que é da escada, quer escrever um livro, faz só um troço sobre escada que vocês vão longe. Vende, que é uma loucura. Agora, usa a palavra escadaria, que pega melhor do que escada. Escadaria. Professor Val, o caso da família Kennedy, muitos deles dessomaram com um acidente trágico, né? Sim. Caracteriza estigma familiar? Não, eles são estigmas, sim, todo mundo sabe. Eu já escrevi sobre isso. Grupo Carmo. Aquilo é do passado, com opção de coisa. Tem sim. Essas coisas tem. Tem gente que chega para equilibrar uma família. Eu já vi o caso de uma criança que nasceu, a família era uma loucura. Aquela criança pacificou todo mundo. Agora, quando cresceu, eu falei assim, vai durar pouco essa criança. Mas a hora que chegar aos 15 anos, vocês vão ver a força presencial desse menino. Foi batata. Agora tinha 17 anos quando ele morreu. Agora, organizou a família toda, limpou tudo. Aquilo era uma mini proex. Eu já vi isso, mais de um. Agora tem um que eu sempre guardo, que é esse que eu falo do gancho didático aqui das minhas coisas, que eu lembro tudo direitinho como é que é. Agora, é uma pena, né? Quando eu vi aquilo, eu falei assim, eu não posso falar isso para todo mundo. Para a mãe eu nunca falei. Mas eu cheguei com o pai um dia, com calma, e falei assim, eu queria te falar uma coisa. Olha bem o que é isso, observa bem esse seu filho. Vai acontecer isso, isso, isso. Observa bem, vê se vai. Dentro de uns 3 anos você vai ver, pelas indicações que eu estou dando, você vai ver se eu estou certo ou eu estou errado. Daqui 3 anos a gente volta a falar. Foi batata. Agora o menino morreu, ainda está esperando tudo. Mas ele equilibrou a família inteira. E era muita gente. Eram mais ou menos 28 pessoas, no total de tudo. Entendeu? Todo mundo que entrava ali. Entende? Professor, o significado assim do que sai ou o que entra, qual é o critério para uma análise em cima disso? Aquele que enriquece ou aquele que empobrece? Tá. Olha todos os que enriquecem. Observe. Gente, eu acho que pelo que eu estou vendo, um monte de vocês, eu vi que deu um branco a hora que eu falei isso. Muitos de vocês não pensaram nisso, seria bom pensar. As entradas e as saídas. Agora, o processo é aquilo que enriquece. Qual que é o que potencializou o equilíbrio? Uhum. Pensa nisso. Por exemplo. Sempre é diferente, hein? Sim. Vai com calma. E não tire conclusão apressadinha, não. Tá. Pondere. A coisa é complicada. Por exemplo, eu vou me expor. Eu saí muito. Eu saí da família muito, saía e voltava, então por cobrança. Então você não saiu. Não, eu saí para... Saí igual eu. Eu deixei a minha terra aos 12 anos, nunca mais voltei. E você saiu. Tá. Quem vai e volta não saiu, né? Ele fez viagem. Tá, e aí, para fazer uma análise mais elaborada, quais seriam os pontos Primeira coisa, qual a se função concluir daquela pessoa dentro daquela organização familiar? Qual o papel que ela exerce? Qual a influência que ela tem? Ela apita o quê? Aqui, eu estou usando a palavra para você entender bem. Tá. Apita o quê? Tá. Ela influi em quem? Por quê? Isso é seríssimo. Uhum. Agora, você sabe, às vezes, do jeito que eu falei, que vem uma criança e normaliza, equilibra uma família inteira, também a morte de uma pessoa liquida com a família inteira. Isso é o que acontece mais. É quando a morte. A vida da criança é exceção. Agora, a morte não. Isso aí já é outra coisa. Por quê? Geralmente, às vezes, a culpa é recíproca de todo mundo. Principalmente quem morreu. Porque ele criou uma porção de dependentes, ele não deu liberdade para os outros. Às vezes tem sido do canguru e outras coisas nesse sentido. Então, quando tem um attachment com muita ligação, a hora que a pessoa falha, sumiu, afunda o barco. Isso eu já vi demais. Uma outra coisa, a pessoa também que não se preparou, por exemplo, em matéria de testamento, e às vezes temos bens, e gente que às vezes tem muita ganância, famílias nunca são iguais.
Tem os miserê, tem os large. Isso tudo tem uma briga na família. Então, esse negócio de inventar é um problemão. Tudo a gente tem que pensar. Agora, por exemplo, aqui, sobre o Paulo Coelho, ele estava falando lá no jornal que ele já fez vários testamentos, ele já mudou o testamento várias vezes depois que ele entrou na Academia Brasileira de Letras. E que nenhum ele deixou nada para a Academia. Estava falando. O Paulo Coelho, né? Tem gente que tem mania de testamento. Esse povo que faz aquele monte de testamento, isso é mania de testamento. Existe isso. Está dando atestada. Agora, testamente. Sim. Sobre as entradas e saídas. E quando a saída soma, é o pai ou a mãe? Ou os dois? Pois não me interessa. Preciso ver a função da pessoa, o que ela exerce lá dentro. E a influência que ela tem. Uma outra coisa que eu queria perguntar. Vocês fizeram alguma revisão desse texto? Alguém aí fez? Ou Kátia Caporali? Nada? Tudo bem? Então, gente, hoje nós temos aqui exatamente 6 verbetes. Nós estamos apertando, hein? Só tem 6. Vocês se virem. Agora, esses 6 já são os últimos que tem. Sabe? São os últimos. Eu quero falar para vocês o seguinte. Amanhã, vocês sabem que é sábado. Nós vamos ter 5 verbetes. No domingo, divulgação científica. Tá certo? Amanhã não tem eleição, como eu sempre falo. Eu estou esclarecendo mais uma vez tudo. Só lembrando agora, que hoje, lembre-se, vocês não saem agora não, que vai ter um grande sorteio. O sorteio após a eleição aqui. Vamos lá. Todo mundo com papel? Verbetes antigos. Localização, operação, prerrogativa, primo-oponente, referência, taxologia da segurança. Alô, ganhou taxologia da segurança com 11 votos. E vamos fazer o sorteio, né, lógico? Quem vai fazer o sorteio? Sorteio da revista Consciência, 55 pessoas, eu acho. 55 assinantes. São 54 pessoas que assinaram o livro. O sorteio da revista Consciência, volume 11, número 3.